Muito boa tarde, caros colegas. Vamos dar início a este debate em mais uma atividade organizada pelo Conselho Regional do Porto, Ordem dos Advogados, no contexto da Semana do Advogado. Esta tarde temos um debate que tem por título Estado de Direito e Advocacia versus expulsões autoritárias e populistas. Temos como convidados a quem agradeço temoradamente a disponibilidade com que imediatamente aceitaram o convite para participar, o Dr. Garcia Pereira, o Dr. Francisco Teixeira da Mota, o Dr. Rui Patrício, o Dr. André Lamas Leite, colegas que não carecem de qualquer tipo de apresentação porque são conhecidos não só em juízo, como é uma expressão nossa, mas conhecidos publicamente e como tal, honro muito o Conselho Regional do Porto com a sua participação. Vamos ter aqui seguramente um debate de grande interesse num momento difícil da nossa vida coletiva, mas é exatamente em circunstâncias destas que os sistemas são testados. E, portanto, é muito interessante termos a oportunidade de, com colegas que têm pensamento organizado e próprio e livre e independente sobre estas questões, podermos contar com a sua participação neste debate. Queria só transmitir as condições que, enfim, informalmente combinámos entre todos, que passam pelo seguinte: temos aqui alguns tópicos que foram pré-definidos e que servirão de guião, não necessariamente para todos os mencionarem, mas vou já ler estes tópicos e depois está combinado que cada um dos nossos convidados use a palavra no momento inicial cerca de 5 ou 7 minutos para tecer as primeiras considerações e a partir daí abriremos um debate entre todos e naturalmente também com a possibilidade de os colegas, conforme já têm feito em eventos anteriores, poderem participar através da colocação de perguntas ou comentários que possam ser úteis para o nosso debate. Vou então passar a ler os tópicos que nós aqui definimos como guião para esta nossa tarde, que são os seguintes: o 11 de setembro de 2001 e o surgimento de legislação mais musculada, tornando mais complexo o equilíbrio entre a liberdade e a segurança, manifestações dessa realidade nos diversos países e em Portugal. Segundo ponto, o direito penal do inimigo, segundo Günther Jacobs e os seus eventuais reflexos em Portugal. O estado de emergência e o estado de calamidade decretados em Portugal em virtude da doença Covid-19. Era necessário decretar o estado de emergência? O crime de desobediência em estado de emergência e em estado de calamidade. A constitucionalidade das medidas. Será o estado de calamidade o novo normal do estado de emergência, como vem sendo aplicado em Portugal? Ponto 4. A lei que aprovou medidas excepcionais para conter a pandemia nos estabelecimentos prisionais. Uma medida humanitária, economicista ou a admissão de falhanço do sistema prisional. Aspectos de regime que mereçam críticas. O modo como a política se posicionou. A recentíssima decisão do Tribunal de Ponta Delgada em matéria de habeas corpus face à quarentena em hotéis imposta pelo Governo Regional dos Açores. Detenção ilegal? Securitarismo na legislação desta região autónoma? E ainda, a propósito dos populismos, em especial de direita, que vão pululando pela Europa e pelo mundo, deverão ser combatidos como? O fenómeno do Chega em Portugal, no que ele contende com iniciativas legislativas já apresentadas ou anunciadas, castração química, obrigação de limpar as florestas para os condenados por incêndio florestal e prisão perpétua. Por exemplo, veja-se o recente caso chamado Valentina. E ainda uma aparente aproximação das forças de ordem e de segurança a movimentos desta natureza deve preocupar-nos como cidadãos e como advogados? Ponto 6. Sinais de investidas do Poder Executivo no sistema de justiça e riscos que isso comporta para a independência dos tribunais e para o Estado de Direito. E, finalmente, o papel a desempenhar pela Ordem dos Advogados e pelos advogados, naturalmente, em toda esta matéria. Estão aqui, caros colegas, como veem, inúmeros assuntos do maior interesse, da maior atualidade, de grande dificuldade e complexidade e, portanto, estão lançados os dados para um debate que todos, por certo, apreciarão e é uma forma do Conselho Regional do Porto contribuir nesta Semana do Advogado. Está combinado que usem da palavra por esta ordem, primeiro o Dr. Garcia Pereira, depois o Dr. Francisco Teixeira da Mota, depois o Dr. Rui Patrício
e depois o Dr. André Lamas Leite. Eu farei a moderação, muito honrado por ter esta oportunidade de poder ser o anfitrião destes nossos 4 ilustres convidados. Posto isto, renovando os agradecimentos a todos, Dr. Garcia Pereira tem a palavra para iniciarmos os trabalhos. Muito obrigado. Faz favor. Muito obrigado. Queria naturalmente começar por cumprimentar todos os meus colegas de painel, o nosso moderador e presidente, Dr. Paulo Pimenta, os meus queridos colegas Rui Patrício, André Lamas Leite e Francisco Teixeira da Mota. E também saudar vivamente os nossos colegas que estão neste momento a assistir e que são cerca de uma centena. Agradecer o convite do Conselho Regional de Lisboa, que muito me honra. E vou este Conselho Regional é do Porto, Dr. Garcia Pereira. Peço imensa desculpa, isto é um desvio centralista, como dizia o outro. Do Conselho Regional do Porto, obviamente, agradeço muito e vamos direitos àquilo que nos traz aqui. Bom, eu escolhi falar sobre esta questão, o estado de emergência. Era ou não necessário o decretamento do estado de emergência? O quadro normativo existente à data do seu decretamento era ou não suficiente para o combate à pandemia e o que é que determinou depois que fosse substituído pelo estado de calamidade e as questões de constitucionalidade e inconstitucionalidade que elas suscitam, mas mais do que isso, a filosofia, a lógica que se foi instalando sucessivamente, digamos, em todo este período. Em primeiro lugar, estado de emergência. Eu fui das pessoas poucas, porque o unanimismo social que se pretendeu criar em nome de uma certa concepção de responsabilidade social da comunicação social, que não deve assustar as pessoas e não deve perturbar a unidade. Quando os incêndios estão ainda em marcha, não se combatem os bombeiros. Este argumento que leva a que tudo o que fosse pontos de vista críticos ou divergentes tivessem sido afastados, digamos, da grande ribalta, mas de qualquer maneira fui das pessoas que me manifestei abertamente contra o decretamento do estado de emergência. Por considerar, por um lado, que o quadro normativo existente, com base na Lei de Bases da Proteção Civil, com base no Sistema de Vigilância em Saúde Pública, com base na própria Lei da Requisição Civil, a tal que o atual governo tanto gosta de aplicar e que já aplicou a professores, a estivadores, a motoristas e a enfermeiros, mas, por exemplo, se recusou a aplicar no caso daquele insólito e absolutamente ilegítimo encerramento dos SAMs, dos serviços dos SAMs. Esse quadro normativo era suficiente para as medidas que um combate a uma pandemia, portanto um combate sanitário, impunha. O que é que o estado de emergência permitiu que esse outro quadro normativo não permitia? A suspensão de direitos. E, fundamentalmente, a suspensão de 2 direitos com um significado político e social muito importante. A suspensão tout court, que só pode ser feita em estado de emergência, do direito à greve, e a suspensão tout court também do direito de resistência perante ordens ou atuações ilegais, designadamente das autoridades públicas, que ponham em causa direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Essa lógica da supressão temporária de direitos fundamentais, que nada tem que ver com o combate sanitário, com o combate à pandemia, deu o sinal do que é que se pretendia fazer à pala da lei do estado de emergência. E à pala do estado de emergência o que se tentou foi impor uma lógica que já vem de trás, aliás os temas enunciados pelo Dr. Paulo Pimenta precisamente o assinalavam já, e que é a lógica de um processo que em matéria de justiça e de direito se caracteriza por uma nova dogmática jurídica, embora sempre revestida, nova velha pelo menos de quase um século, visto que conhecemos essas concepções dos anos 30 do século passado, revestida embora sempre de vestes de modernidade e que consiste numa ostensiva e assumida expulsão da sociedade e em particular do mundo do direito, em nome da pretensa neutralidade de quaisquer concepções e valorações da justiça e da ética, consideradas estranhas à realidade normativa. E na afirmação crescente desse princípio que nós fomos vendo ser aplicado na prática cada vez mais, de que os fins, designadamente os políticos, mas também os económicos e financeiros,
convenientemente travestidos de grandes desígnios nacionais, justificariam, afinal, todos os meios. Por mais injustos, brutais, ilegais e inconstitucionais que eles sejam. E é preciso nós lembrarmos de que, assente na ideia de que todo o direito é situacional e momentâneo, o senhor Carlos Schmitt, que é o grande teórico da teoria jurídica do nazismo, construiu a teoria legitimadora desse sistema, de acordo com o qual o fundamento da validade do direito já não está sequer em qualquer norma, mas simplesmente no monopólio decisório de quem tem a competência e mais exatamente a força, o poder em cada momento para produzir as leis. A Constituição deixa de ser concebida como um instrumento de criação de limites jurídicos ao exercício do poder e a fonte de legitimação passa a ser simplesmente a autoridade estatal, a qual, para criar direito, não precisa de ter razão. É a lógica levada à última instância da autoritas facit legem. E é este tipo de teorias que exatamente o decretamento do estado de emergência permitiu. Uma lógica de que agora em emergência vale tudo, inclusive tirar olhos. Uma lógica propiciadora de coisas como nós vimos, que em nome, por exemplo, de assegurar o respeito pelo confinamento, nós assistimos à multiplicação de operações policiais, operações stop, revistas de carros, ordens para abrir a mala, interrogatórios policiescos sobre as pessoas, o exercitar de manobras policiais musculadas simplesmente para ir afastar pessoas que se tinham concentrado debaixo de uma varanda onde um cidadão tinha decidido interpretar umas músicas e outras coisas, episódios deste tipo, reveladores de facto desta lógica de que numa situação da normalidade toda a normalidade é possível. E que, aliás, está agora a tentar impor, na sequência, a dizer, bom, a partir de todos nós já devemos ter compreendido que nada será como antes, o mundo mudou e nós também temos que mudar, e, portanto, aqui com uma tentativa, mesmo já fora do estado de emergência, uma tentativa de impor esta lógica, que é uma lógica sinistra, completamente contrária aos princípios básicos do Estado de Direito, e propiciadora e legitimadora das maiores atrocidades. É por isso, e vou concluir, nós também deveríamos refletir na circunstância de acharmos tão extraordinário a produção de uma sentença como a sentença da juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Ponta Delgada, que se limitou a afirmar coisas absolutamente básicas. Por exemplo, suspensão de direitos não é possível fazer fora do estado de emergência, e, portanto, em estado de calamidade não há suspensão de direitos. Pode haver restrição de direitos? Pode. A Constituição prevê, mas tem de ser por lei. E mais do que isso, trata-se de matéria de reserva relativa de competência da Assembleia da República, e, portanto, só por lei da Assembleia da República ou por diploma do Governo com autorização legislativa é que podem ser introduzidas essas restrições. Todas as restrições, e inclusivamente as do próprio estado de emergência, têm de estar condicionadas aos critérios básicos da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, e os outros princípios que não desapareceram na emergência ou na calamidade tratamento dos cidadãos não podem ser varridos para baixo do tapete. A circunstância de a afirmação de coisas básicas, como são estas, aparecer como uma estrela absolutamente resplandecente no firmamento, mostra o estado a que chegou a nossa própria cultura jurídica e judiciária. E por isso eu acho que a comunidade jurídica, que já tinha completamente ajoelhado no seu conjunto, quando foi a chamada emergência financeira da Troika, e relembro aqui, por exemplo, que inúmeras medidas foram impostas em nome de uma coisa cuja natureza jurídica nunca ninguém discutiu, chamada memorando de entendimento. O que era aquela coisa? Aquilo era uma fonte de direito? Aquilo é um tratado ou uma convenção internacional? Não é, não foi aprovado, não foi ratificado, não foi publicado, nem sequer foi traduzido. As versões em português são feitas por organizações não governamentais. E portanto, o próprio Tribunal Constitucional, nessa altura, adotou o critério de analisar a bondade, não a bondade ou maldade constitucional das leis, mas sim avaliar as leis em função simplesmente do critério da sua eficiência para atingir as finalidades que se propunham. Esta lei permite combater melhor o déficit
ou a dívida pública, então é boa. Esta não permite tanto, já não é tão boa. Ao ponto, termino aqui, do Tribunal Constitucional ter na altura produzido uma aberração absoluta, que foi a de, declarando uma norma inconstitucional, que era aquela lei, norma da Lei do Orçamento de Estado de 2012, que cortava os subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos e dos aposentados, ter não apenas salvaguardado os efeitos que já tinham sido produzidos, o acórdão é de julho, o subsídio de férias devia ter sido pago em junho, como, pasme-se, permitindo que se produzisse efeitos para o futuro, em novembro, abrangendo também o subsídio de Natal. Quer dizer, quando chegou a este ponto, mostra quando nós desarmamos dos princípios, o que nós estamos a abrir caminho é às maiores patifarias, às maiores perversidades e aos maiores desvios ditatoriais. E não devemos ter medo de, por vezes, os advogados, por natureza, não devem ter medo. Eu costumo dizer que advogado tem medo, pendura a toga e dedica-se à pesca, mas abandona esta profissão. Nós não devemos ter medo de dizer as coisas que têm de ser ditas, mesmo quando estamos em minoria, e a opinião, digamos, dominante, alimentada por este pacto governo-comunicação social, assente aliás em jantares profusamente pagos, 11,5 milhões de euros atribuídos aos órgãos da comunicação social, não devemos ter medo de dizer a verdade. Se o fizermos, estamos no caminho certo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Garcia Pereira. Temos pano para mangas só com esta primeira intervenção e, portanto, a expectativa está já muito elevada. Agora segue-se a intervenção do Dr. Francisco Teixeira da Mota. Doutor, muito obrigado. Faz favor, tenha a palavra. Obrigado, então. Claro, quero que, em primeiro lugar, agradecer à Ordem do Porto e ao Dr. Paulo Pimenta, que não é a primeira e não será certamente a última vez que colaboro e com gosto. Acho esta iniciativa muito meritória, tenho imenso gosto e orgulho de estar com estes colegas e de termos nesta altura cerca de 120 participantes, o que revela que de facto os advogados têm algum interesse em pensar, porque essencialmente o que nós estamos aqui é a pensar alto e depois a ouvir os pensamentos uns dos outros e a procurar construir alguma coisa. A minha ideia sobre nestes vários temas que foram aqui dados e lançados para a mesa, o primeiro ponto que eu queria, eu tenho como para mim que de facto o 11 de setembro digamos, não o pecado original, mas é um ponto de partida para uma transformação gravíssima e fatal no mundo. Eu penso que o Bin Laden não conseguiu aquilo que ele queria, ele não conseguiu diminuir o apoio a Israel dos Estados Unidos, não conseguiu que a presença das tropas norte-americanas no solo sagrado da Arábia Saudita deixasse de existir e também a adoção da lei da Sharia em todo o mundo não progrediu. Mas ele conseguiu algumas coisas. Conseguiu, de facto, destruir uma boa parte da qualidade das democracias ocidentais. Conseguiu, em primeiro lugar, primeiro com o uso do Patriot Act, mas por aí fora, com uma enorme restrição das liberdades e direitos fundamentais, com a possibilidade de invasão da privacidade sistematicamente assumida e que depois veio a ser assumida, não, escondida, uma parte assumida, uma parte escondida, que veio a ser revelada depois pelo Snowden e pelo Assange, que veio dar algumas transformações, mas é preciso ver que o Patriot Act, que era de 2001, que era para durar 4 anos, ainda agora, depois transformou-se no Freedom Act, ainda agora tem uma quantidade de disposições legais que permitem a intrusão na vida privada das pessoas. E neste momento, ainda há 2 ou 3 dias, no entanto, foi aprovada a legislação no Senado que permite que o FBI e a CIA possam ter acesso à história dos browsers de cada cidadão. Onde é que andou, o que é que fez, sem mandato judicial. E, portanto, para mim, esta é uma das questões fulcrais, é o início que houve aí de uma forma descarada e depois normalizou-se, porque o grande problema da legislação de exceção é uma normalização, é nós habituarmos e aceitarmos que é normal e que é razoável um determinado comportamento do poder e adaptamos, porque nós somos animais de hábitos e, portanto, habituamos-nos àquilo que é o normal, passa a ser normal aquilo que é o que é praticado regularmente. Essa é uma das questões. Aliás, nós temos algumas responsabilidades nesse aspecto. Não se esqueçam que a deputada, na altura, a deputada europeia, Ana Gomes, denunciou a série de movimentos que haviam
no sentido de os aviões terem transportado indivíduos para serem torturados, e Portugal recusou tudo. Isto é um governo, aliás, na altura do partido da senhora deputada, recusou-se a, de alguma forma, ajudar a descobrir o que se tinha a passar. Não houve um inquérito parlamentar, não existiu, ou foi dificultado um inquérito judicial, não foram fornecidos dados à Assembleia Europeia ou ao Parlamento Europeu, e, portanto, há uma tragédia grande à volta, de facto, do controle deste poder excepcional. Este é um dos aspectos que é essencial, e eu diria, sejam os regimes musculados da Federação Russa, sejam os Estados Unidos nesta fase, veja-se o que passa agora a China com Hong Kong, é de facto um mundo em que os checks and balances estão postos em causa e as liberdades individuais, nomeadamente as privacidades, estão muito em questão. Como eu quero ser curto, só vou tocar para já num outro aspecto que me parece importante relativamente à crise pandémica, para descer ao nosso tema. E aí, dando todo o mérito àquilo que foi dito pelo António Garcia Pereira, para mim, que explicitou muito bem uma série de questões relativamente às questões legais do estado de emergência e das restrições das liberdades. Agora me preocupa-me o novo normal que se está a construir, e esse novo normal passa, pelos vistos, por 2 ou 3 coisas que já são estranhas. Uma é esta história da medição da temperatura dos trabalhadores, que começaram a fazer sem qualquer enquadramento legal. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, que no nosso país, dada a anemia da nossa sociedade civil, já é para aí uma ONG, já é uma ONG, porque não há quem defenda, não aparece ninguém a pôr em causa a atuação do poder, e, portanto, é a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados que se torna, de repente, numa principal para-choque da fúria liberticida governamental, e que é desprezada, porque imediatamente foi publicada a legislação que alterou e que veio permitir que fosse tomada a temperatura dos trabalhadores à entrada dos locais de trabalho, e dando poderes às entidades patronais para recusarem a entrada caso a temperatura fosse superior ao normal, sendo certo que o próprio decreto-lei não explicita o que é normal, e, portanto, e como nós sabemos, cada pessoa terá mais ou menos a sua temperatura normal. Como é que se pode saber? E, portanto, isto cria só uma coisa. A outra coisa que me está a preocupar neste momento, e procurei terminar aqui a minha intervenção, porque entendo que de facto devem ser curtas, e é esse o nosso acordo, é esta introdução desta app para apanhar os contagiados, e que dizem que é amiga da privacidade. Esta nova aplicação que vai dizer-nos com quem estivemos, com quem não estivemos, mas não guarda os registros, é uma coisa que vai ser muito simpática, muito porreira, palmadinhas nas costas, e eu acho uma coisa suspeitíssima. E a terminar, penso que neste campo a Ordem dos Advogados tem muito trabalho a fazer para definir se, de facto, nomeadamente a Comissão dos Direitos Humanos, se determinadas novos normais que estão agora a implementar, por exemplo, a questão da temperatura dos trabalhadores, é algo que é durante a epidemia, e a epidemia pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, se isto é aceitável ou não é aceitável. Por mim, penso que a Ordem dos Advogados poderia fazer alguma coisa. Também, depois, mais à frente, temos o tema das prisões e da espécie de amnistia, enfim, do perdão e indulto, enfim, tudo isso também é um tema importante, porque também creio que as nossas prisões ainda assim estão muito abandonadas pelos advogados, e a Ordem podia ter algum papel ainda mais importante, como já por vezes pontualmente teve, no sentido da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos reclusos. E é tudo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Francisco Teixeira da Mota, pela sua intervenção, que vem complementar alguns pontos bem interessantes relativamente ao que já estava lançado pelo Dr. Garcia Pereira, e fica à expectativa do que virá a dizer, entretanto, porque há coisas que guardou para um segundo momento. Muito obrigado. Vamos então agora passar ao Dr. Rui Patrício, que é o terceiro a entrar em atuação. Muito obrigado. Faz favor. Muito obrigado. Antes de mais, como é de praxe, mas neste caso, além de praxe, é gostoso, os meus agradecimentos ao Conselho Regional do Porto, em geral, e ao Paulo Pimenta em particular, por este convite, e saudações aqui a partir de Lisboa, e um grande abraço e saudações aos meus colegas de mesa, Dr. Garcia Pereira, Dr. Teixeira da Mota e Dr. André Lamas Leite. Saudações a todos os que nos escutam e estão connosco. O tema, além de ser muito pertinente, é
não é um tema para um debate, é um tema para uma vida. Nós podíamos estar aqui uma vida inteira a discorrer não só sobre o tema geral, mas sobre os tópicos que o Paulo enunciou. Eu, para esta intervenção inicial, vou procurar, palavra de advogado, vou procurar não ceder o tempo. Eu gostava de me situar num plano mais geral, porque julgo que na segunda, terceira, quarta parte, não sei quantas partes é que isto terá, teremos a oportunidade de irmos para planos mais concretos. E eu gostava de me situar no plano de saber, primeiro, se nós estamos hoje melhor ou pior do que a seguir a setembro de 2001 e se a resposta for positiva, porquê? Quais são as razões pelas quais nós estamos melhor ou pior e a que é que isso nos leva? Eu creio não ser muito surpreendente que eu afirme que, na minha opinião, nós estamos pior do que estávamos em setembro de 2001. E acho que estamos pior, e quando eu digo pior, é no sentido de termos uma maior capacidade de aceitar o primado da segurança sobre o primado da liberdade. Acho que estamos pior por 3 razões essenciais. Uma óbvia, porque já levamos 19 anos de hábito. E, portanto, isto é como o slogan que o Fernando Pessoa inventou para a Coca-Cola. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E é verdade que ao longo destes últimos quase 20 anos, desde 2001, nós fomos habituando-nos a um mundo de alguma forma novo e a uma perda progressiva de alguma liberdade e fomos interiorizando isso. Mas há 2 razões adicionais que me preocupam sobremaneira e que eu acho que têm que ser analisadas e que têm muito que ver com o tempo que vivemos, que agravam um cenário que tem que ver com a habituação e com o tempo que passou. Essas 2 razões são, primeiro, o inimigo hoje não é o mesmo tipo de inimigo que falava o Jacobs quando escreveu o seu célebre livro nos anos 80 do século passado, ou não é o inimigo de que se falava a seguir ao 11 de setembro de 2001. Ou seja, o inimigo não está identificado. Nós hoje em dia temos uma lógica de que o inimigo pode estar em todo o lado, varia dia a dia, é difuso, está entre nós, está dentro de nós, está ao nosso lado. E ao mesmo tempo, e esta é a terceira razão, e é talvez a que mais me preocupa, nós hoje vivemos numa sociedade um pouco diferente da sociedade de 2001 e que hiperbolizou um conjunto de coisas muito perigosas. Hiperbolizou a superficialidade, hiperbolizou a rapidez e hiperbolizou o endeusamento das notícias, da opinião, da troca de informação, tudo isto muito rápido, muito superficial. E, portanto, este caldo conjugado, novos tempos, com uma nova forma de fazer as coisas, uma ideia de um inimigo muito difuso e um certo entranhamento e uma certa disponibilidade para prescindir de alguma liberdade em face da segurança, faz com que nós, primeiro, aceitemos com muito mais facilidade, às vezes sem nos questionarmos, ataques à liberdade individual em nome de uma certa ideia de segurança ou de conforto. Em segundo lugar, e isto é muitíssimo perigoso e tem muito que ver com um dos tópicos que o Paulo iniciou no início, que o Paulo enumerou no início, que é o populismo. Nós somos hoje muito hábeis e muito férteis a fabricar vilões e heróis que mudam de um dia para o outro, e isto propicia muito certo tipo de discursos, o discurso de criar hoje alguém que é herói, amanhã é vilão, e depois vem o outro com base em ideias muito rápidas. Isto propicia muito que certas ideias ganhem campo muito rapidamente. E, em terceiro lugar, nós somos hoje muito mais suscetíveis e muito mais permeáveis a ideias fáceis, a afirmações populares, a afirmações simpáticas, a coisas que soam bem, sem nos interrogarmos quais são as consequências destas coisas. E as consequências destas coisas não são apenas o autoritarismo do Estado. O Estado tende naturalmente para a autoridade, é por isso que ele existe. Para além disto, nós somos muito permeáveis a aceitar manifestações de compressão de direitos, liberdades e garantias que não vêm apenas do Estado. Vêm também, e temos visto alguns exemplos, mas vêm também dos nossos concidadãos. Os nossos concidadãos, com muita facilidade, ao abrigo destas campanhas que se criam, destas popularidades súbitas, destas ideias de heroicidade ou vilania, estão muito disponíveis de um momento para o outro para apontarem o dedo a A ou B, para criarem um anátema sobre A ou sobre B, para não respeitarem o bom nome ou a integridade de A ou B. Ou seja, criou-se um caldo cultural em que nós não estamos disponíveis apenas e só para aceitar pacificamente a compressão dos direitos, liberdades e garantias
por parte do Estado, por parte das autoridades. Também estamos, mas estamos também muito disponíveis para aceitar, para sermos vítimas ou para sermos algozes dos direitos, da violação dos direitos, liberdades e garantias, uns relativamente aos outros. E, portanto, nós, a propósito destas coisas, tenho sempre muito medo da criação de identidades, a separação do mundo entre os maus e os bons, os A's e os B's. E nós vivemos hoje muito essa lógica manicaísta de que uns são assim e outros são assado. Uns são os ricos, outros são os pobres. Uns são os brancos, outros são os negros. Uns são os bons, outros são os maus. E, portanto, esta ideia da identidade, esta ideia da construção de um determinado inimigo, é uma coisa que está presente não apenas na lógica do Estado, mas está presente hoje em dia na lógica de cada um de nós. Já falámos do estado de emergência, não vou agora abordar essa questão do ponto de vista legislativo, mas vou abordá-la de outro ponto de vista. Nós vimos uma coisa muito interessante durante estes últimos meses, para além das questões legislativas, que foi as pessoas denunciarem o vizinho. O vizinho está à janela a fumar. O cabeleireiro da minha rua está aberto. Ou a pessoa no supermercado interpelar a outra e dizer: o senhor está a 80 centímetros de mim e não a 1 metro. Isto podem parecer coisas absolutamente naturais, mas se nós nos interrogarmos mais profundamente, isto significa alguma coisa que está enraizada em nós, em que nós estamos muito facilmente disponíveis para pôr o pé na esfera daquilo que já é a integridade do outro e os direitos, liberdades e garantias do outro. E isto está muito relacionado, na minha opinião, não apenas com uma tendência autoritária do Estado e com uma musculação legislativa, mas está muito relacionado com a superficialidade, a rapidez e o populismo que, do ponto de vista ideológico, informativo e até do ponto de vista discursivo, hoje em dia campeia na nossa sociedade. Para terminar, o papel dos advogados nisto. O papel dos advogados nisto é fundamental. E seja do ponto de vista das suas instituições, a Ordem dos Advogados e os seus órgãos, seja do ponto de vista daquilo que é o nosso posicionamento individual, quer enquanto advogados, quer enquanto cidadãos. Eu acho que a responsabilidade dos advogados, seja institucionalmente, seja individualmente, se realiza duplamente, em duas vertentes. Por um lado, os advogados devem, como é óbvio, combater estas coisas. Devem combater estas coisas, desde logo, defendendo efetivamente direitos, liberdades e garantias e fazendo com coragem, como dizia o Dr. Garcia Pereira, e bem, a coragem é uma característica essencial para ser advogado, mas devem, para além de combater estas coisas no foro próprio, ou nos fora próprios, devem pugnar por um discurso de profundidade, por um discurso de ponderação, por um discurso antidemagógico, por um certo discurso da importância do sacrifício individual, que é uma coisa que está um bocadinho esquecida. As pessoas hiperbolizam os direitos e esquecem um bocadinho os deveres, estão muito situadas no seu conforto e estão disponíveis para abdicar de muitas liberdades se alguém lhes prometer um conforto muito rápido. E, portanto, os advogados têm um papel também não só de combate efetivo, mas também têm um papel discursivo. Mas têm um outro papel, que é uma coisa que também nos interpela e nos desafia a cada um de nós, enquanto advogado e enquanto cidadão, que é, para além de combater, não alimentar estes fenómenos. Hoje em dia é muito mais popular e é muito mais sedutor dizer coisas que soam bem no momento. Esta ideia de contribuir para criar determinadas ondas, para criar determinadas heroicidades ou determinadas vilanias súbitas, é uma tentação a que mesmo nós, advogados, que temos uma responsabilidade, uma preparação e um munus especial, é uma tentação a que nós muitas vezes não resistimos. E, portanto, eu acho que é muito importante nós discutirmos estes temas, enunciar estes temas e falar deles, mas falar deles procurando também as suas causas. Isto é, eu gosto de, quando enfrento um problema, olhar não apenas para o problema e para as soluções que o problema pode ter, ou para o caráter nocivo desse problema, mas também, ou sobretudo, para as suas causas, porque a compreensão da causa do problema é meio caminho andado para nós podermos encontrar uma terapia. Para terminar, e depois vamos ao debate, que é muito mais interessante o diálogo do que o monólogo, eu queria dizer uma outra coisa que vem um bocadinho, que vem muito na linha do que eu acabei de dizer, mas que se prende com a última parte da intervenção do Dr. Garcia Pereira.
Eu, mais do que o estado de emergência, preocupa-me o estado pós-emergência. Independentemente das críticas que nós possamos ter ao estado de emergência, mal ou bem, a verdade é que aquilo, e peço desculpa da ligeireza da expressão, aquilo está definido e balizado. E tem pelo menos um enquadramento constitucional e um enquadramento legislativo ordinário. Podemos concordar ou podemos discordar. Coisa diferente, e a meu ver muito mais perigosa, é o estado pós-emergência. Porque o estado pós-emergência não está balizado, não está claro, não está definido e apela a esta coisa que há em nós, a que eu já aludi, que é de estarmos muito suscetíveis e muito disponíveis para aceitarmos ser vítimas do que o outro nos faz em nome de uma ideia de segurança, ou em nome de uma ideia de popularidade, ou em nome de uma heroicidade súbita, ou até estarmos disponíveis para sermos nós os algozes e para sermos nós a fazer esse espezinhamento, seja em privado, seja na praça pública, dos direitos dos outros. E, portanto, preocupa-me mais esta coisa da calamidade, mas sobretudo da calamidade do novo normal. É porque a seguir à calamidade, que vai desaparecer também como quadro normativo, nós vamos ter o novo normal. E a questão é, o que é o novo normal? E eu acho que nós, se não pensarmos profundamente nas causas que nos levaram a um certo modo de vida que nós temos hoje em dia, vamos transformar o novo normal numa coisa muito diferente daquela que nós, na ligeireza, na superficialidade e na rapidez do dia-a-dia, achamos que possa ser o normal. E um dia, só para terminar, vamos acordar, como naquele poema famoso do Bertolt Brecht, que é uma coisa que as pessoas esquecem muito, e é uma coisa que deve ser repetida à exaustão. O Brecht tem um poema muito curtinho, mas muito interessante, eu não vou relembrá-lo todo, mas é aquele em que diz, bem, primeiro levaram os negros, mas eu não me preocupei porque eu não era negro. Depois levaram os operários, eu não me importei porque eu não era operário. Depois agarraram os desempregados, eu não me preocupei porque eu tinha emprego. E agora estão-me a levar a mim, mas já é tarde, porque eu não me preocupei com isso, não me preocupei com os outros e agora ninguém me preocupa comigo. Para começar, era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, caro Rui Patrício, e começamos muito bem, como era previsível, aliás, e agora, dando sequência às intervenções, para terminar esta primeira ronda, André Lamas Leite, um grande abraço, força! Muito boa tarde, caras e caros colegas, cumprimento todos os colegas de painel, que para além de serem colegas são queridos amigos, agradeço o convite do meu presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, que é o meu presidente de coração, e de facto agora cada vez mais me sinto mais ligado até ao Conselho Regional do que ao próprio bastonato, mas isso são opiniões pessoais e que não são para aqui chamadas, mas eu gostava de deixar esta nota. Ora, eu ia pegar talvez naquilo que acabou por dizer o Rui, porque aquilo também que me preocupa mais é exatamente esta expressão que eu detesto do novo normal. Para já é uma expressão que eu não gosto, um conceito indeterminado, e nós que trabalhamos basicamente todos aqui na área de direito penal sabemos da dificuldade e dos perigos que os conceitos indeterminados têm. E basicamente isto ilustra muito bem esta tal ideia do novo normal. E provavelmente isto acontece com todos os colegas que estão no painel e que estão a acompanhar-nos através deste webinar, como agora também se diz. Estão a ver o novo normal. Era uma conferência, agora um webinar. Tem uma conferência, né? Tem este nome mais chique. Mas certamente, provavelmente a vocês já vos aconteceu, vários colegas que não são de direito perguntarem-nos, olha, mas eu agora posso fazer isto, eu agora posso fazer aquilo, isto agora é crime, se eu for para a praia é crime, não é? Então, mas se eu sair sem máscara é crime, não é? Uma contornação? Ou seja, nós de facto, para além da pandemia, propriamente do ponto de vista da saúde pública, nós vivemos uma enorme pandemia legislativa, como todos sabemos, não é? Com esta total rebaldaria que a lei permite, diários da República publicados aos fins de semana, e eu não digo que não sejam necessários, estamos todos à espera da revogação do célebre artigo da lei que relativamente à suspensão dos prazos de processos não urgentes, enfim, sabemos que provavelmente tem uma justificação, mas este estado de incerteza tem-me feito pensar nestes últimos dias que a perspectiva do Jacobs, que não se implementou, felizmente, digo eu, que não se implementou entre nós, pelo menos na Europa continental, está-se a implementar de uma outra forma.
porque se nós bem virmos as coisas, o Jacobs, quando escreve na década de 80, como lembrou o Rui, fala de uma forma absolutamente profunda. Goste ou não se goste, eu não gosto nada da perspectiva do direito penal do inimigo, mas é uma perspectiva ancorada numa série de filósofos, como Fichte, como Kant, como Hegel e tantos outros. E, portanto, nós agora acabamos por estar numa situação, esta situação de calamidade, em que, na verdade, o nosso legislador nos diz, é o momento em que estamos a viver, e a situação de calamidade, como sabemos, prorrogar-se-á até ao final desta pandemia, e ninguém sabe muito bem o que é o final da pandemia, e estamos perante uma situação em que até a própria definição do que é o final desta situação é complexa, porque não há propriamente um critério da OMS que diga o que é o final desta pandemia. Ou seja, este vírus, que na verdade, enfim, tendo um efeito que tem mortífero, e sabemos todos, mas é mais um vírus com o qual nós temos que viver, nós vivemos com milhares, milhões de vírus todos os dias, mas veio, quanto a mim, veio acordar um vírus maior, que este vírus desta pulsão para um certo autoritarismo e para um certo controle dos direitos, liberdades e garantias e para a sua limitação. E veio também acordar um vírus de uma certa falta de jeito do nosso legislador, provavelmente por ser, depois do período de verão quente, a primeira vez em que foi decretado o estado de emergência, mas veio despertar de facto aqui grandes confusões e provavelmente uma tendência para uma certa até, não quero arriscar, mas quase alguma alteração do próprio sistema político que temos entre nós. Nós sabemos que em vigência do estado de emergência o governo tem poderes acrescidos e eu temo que o nosso sistema de natureza jurídica constitucional esteja a pender de um sistema semipresidencialista, como alguns dizem, de pendor mais parlamentarista, e que esteja a pender para um sistema de pendor mais de gabinete, ou seja, um sistema em que o governo tem, de facto, mais poderes do que aqueles que, para mim, são aqueles que resultam do equilíbrio da Constituição da República, que sai da Revolução de 64. E digo isto porque, por exemplo, agora, no período em que vivemos do estado de calamidade, aquilo que a resolução do Conselho de Ministros diz é que o incumprimento dos deveres que derivam desse mesmo estado de calamidade, baseando-se numa lei de base de proteção, lei de base da proteção civil, configura a prática do crime de desobediência. Também não é por acaso que o legislador teria várias hipóteses de configurar o incumprimento dos vários estados, desde o estado de alerta, que foi o primeiro a ser decretado em março, depois o estado de emergência, os 45 dias de estado de emergência e agora o estado de calamidade, mas não é por acaso, dizia, que o legislador escolheu o crime de desobediência, o que demonstra mais a tal ideia, enfim, se pensarmos que genericamente o que se considera o crime de desobediência protege a autonomia intencional do Estado e do funcionário, pelas duas modalidades que o 348 do Código Penal consagra, mas isto é altamente questionável de um ponto de vista constitucional, porque nós temos uma resolução do Conselho de Ministros baseada numa lei relativa à proteção civil, lei de base de proteção civil, e que incrimina, de facto, certos comportamentos como, ou configura-os como podendo ser o crime de desobediência, previsto, não, obviamente, na resolução do Conselho de Ministros, isso seria uma inconstitucionalidade mais que gritante, orgânica, material, mas faz a remissão para a lei de bases da proteção civil. E eu tenho muitas dúvidas quanto a esta constitucionalidade, como tenho muitas dúvidas mesmo quando estávamos em estado de emergência e em que aí o artigo 19 da Constituição é a única situação em que permite, como sabemos todos, a suspensão de direitos fundamentais em estado de emergência, e nem todos, felizmente, nomeadamente os direitos de defesa do arguido, a não retroatividade da lei penal, e cuidado aí com as questões que certamente vão surgir dos prazos de apresentação de queixa, dos prazos de prescrição de procedimento criminal, porque vai haver muito boa gente que diz que, entretanto, durante o tempo em que vigorou o estado de emergência, houve uma suspensão desses prazos. Isto é absolutamente errado, porque é hoje claro, digo eu, que a prescrição e a caducidade são institutos que têm uma natureza material e também uma natureza adjetiva, mas neste caso nunca podem beneficiar contra o arguido.
ou seja, a norma que nós conhecemos todos do artigo 2º, número 4 do Código Penal, terá que se aplicar aqui. Isto é, se nós pensarmos, por exemplo, na prescrição do procedimento criminal, o procedimento criminal continua a correr durante o prazo em que esta malfadada lei ainda efetivamente não está ainda em vigor e, portanto, esses prazos estão suspensos. Mas vai ser também certamente uma questão que vai ser levantada, vai haver muito boa gente a querer que essa suspensão não tenha ocorrido e, portanto, os prazos continuassem, ou que tivesse ocorrido, perdão, que os prazos continuassem a contar. Bom, mesmo em relação aos vários decretos que vieram regulamentar as declarações do estado de emergência, há também aqui uma grande inabilidade legislativa, porque todos nós sabemos que era sempre o artigo 3º desses vários decretos, 20A, 20, penso eu que eram os 20, não, 2A, 2B e 2C, de 2020, claro, e em todos eles o único crime que estava expressamente configurado como desobediência era a violação do dever de confinamento obrigatório. Isso significaria que, em relação ao incumprimento dos outros deveres que aí estavam previstos, só através da cominação do 348, número 1, a linha B, é que poderia ser configurado como um crime de desobediência. Simplesmente, e aqui é que eu acho que depois deste tempo, não se deve mexer nas leis quando estamos a viver estes tempos, não temos dúvida nenhuma quanto a isto, e o legislador é bom que tenha isto em causa, mas o nosso regime geral do estado de sítio e do estado de emergência, nomeadamente o artigo 7º, necessita de ser revisto, porque aquele artigo 7º é realmente uma caixa de Pandora, porque o que ele nos diz claramente é que tudo o que seja a violação das normas que constam do regime geral e das normas que constam da declaração do estado de emergência, tudo isso constitui a prática de um crime de desobediência. Ora, então, e nós tivemos muitas dificuldades aplicativas no início, que vieram muitos juízes dizer que, em relação a tudo o que não coubesse nas questões da violação do dever de confinamento, que não estaríamos perante um crime de desobediência, exatamente porque isso não estava lá previsto no decreto do Governo que dava execução à declaração de estado de emergência pelo Presidente da República. Simplesmente esquecendo-se que há a possibilidade também de se combinar o crime de desobediência, essa é uma possibilidade, e esquecendo-se depois desta norma, que para mim é sempre uma norma enigmática, o tal artigo, salvo erro, 7º do regime geral do estado de emergência e do estado de calamidade, de emergência e de estado de sítio, que realmente acaba por ser um manto protetor de que tudo aquilo que consta dos decretos do Presidente da República e depois do decreto que concretiza o estado de emergência, no nosso caso, pode configurar a prática de um crime de desobediência. Isto realmente preocupa-me, porque nós vamos ter aí julgamentos sobre estas matérias e esta questão da constitucionalidade tem que ser muito bem aferida, porque nós sabemos que o 165, número 1, linha C, da Constituição, prevê que só, como já foi relembrado aqui, mas não quero mais também, só através de lei ou decreto-lei autorizado é que pode haver a criação de crimes. E, portanto, lançar mão do regime geral do estado de emergência para recobrir com o manto do crime de desobediência todos os demais que não estão expressamente previstos, tenho realmente muitas dúvidas quanto à constitucionalidade dessas normas e, efetivamente, penso que o Estado não foi hábil. Teria sido muito mais simples a Assembleia da República ter aprovado uma lei em que claramente se configurasse quais os comportamentos que configuram a prática deste crime de desobediência. E termino mesmo com isto, não é por acaso, e gostava de salientar este ponto, não é por acaso que o crime de desobediência, quando se podia ter ido buscar o crime de propagação de doença contagiosa, por exemplo, não é por acaso que foi exatamente esta ideia da autonomia funcional do Estado, esta ideia de garantir o respeito pelo cumprimento das leis do Estado. Muito obrigado, para já ficar por aqui, peço desculpa pelo tempo que vos tomei. Muito obrigado, André, foi excelente a intervenção, como aliás também era expectável, e agora, cumprida esta primeira ronda, estamos já em condições de trocar impressões e eu talvez lançasse agora para todos em simultâneo e a partir daqui vamos, conforme estava combinado, fazer navegação à vista,
Estava aqui a verificar que um dos comentários que tem aparecido no nosso computador é este, e que afronta algumas das posições que aqui foram tomadas pelos nossos conferencistas. A questão da medição da temperatura corporal. Houve aqui uma afirmação segundo a qual, se medir a temperatura corporal for eficiente em termos de evitar o contágio, então isso é aceitável. Não se vê qual é o problema. Ora, eu acho que cheguei diretamente, antes de mais, ao Dr. Teixeira da Mota, que foi o primeiro que falou do assunto, mas também os outros seguramente quererão tomar posição sobre isto, porque acho que é muito interessante este ponto. Dr. Teixeira da Mota. Creio que sim, creio que é importante esclarecer a questão. A questão é a seguinte: primeiro, estamos a falar de um dado pessoal, de um dado de saúde, e que, em princípio, temos de ter o direito de dizer sim ou não se o transmitimos, em princípio. Mas o que se passava é que até agora tinha de ser um médico, tinha de ser no âmbito da medicina do trabalho, que se pudesse ter acesso a dados pessoais. Bom, e agora passa-se a ter lá, eventualmente, o porteiro a tomar conhecimento de dados pessoais. Mas não é só isso. É que, efetivamente, não é um método eficaz. Isto é, nem é pela positiva nem pela negativa. O facto de não ter febre não nos garante minimamente que a pessoa não esteja contagiada. A febre é um dos sintomas, mas nem sequer é o principal, nem é obrigatório. Portanto, não garante. Por outro lado, ter febre não dá nenhuma garantia da existência do contágio. Isto é, a pessoa pode estar não infectada e ter febre. E, portanto, o que é que nós estamos aqui a criar? Estamos a criar uma situação, para mim, um pouco como aconteceu quando foi no tempo da SIDA, do princípio, de tentar criar exclusões e criar a imagem das pessoas que são estigmatizadas. Isto é, se o indivíduo chega ao emprego e o porteiro diz: este está com não sei quantos, é de mais ou é de menos, e temos ali um indivíduo que pode imediatamente pôr-nos de parte, não nos deixar entrar em nome de ter febre, estamos de facto a aceitar como uma nova normalidade uma coisa brutal, uma coisa impensável, na minha opinião. E o que aconteceu no tempo da SIDA, que também se queria começar a criar uma série de divisões e distinções, e a certa altura o que se chegou à conclusão é que não havia que tratar diferente, nomeadamente quando se chegou à conclusão que era através das relações sexuais que havia a transmissão, o que havia era que usar o preservativo, seja numa relação com uma pessoa que tivesse ou não tivesse, isto é, tinha de se tomar sempre a precaução. Isto é, a autoprecaução é que deve ser apelada. Isto é, o doente, neste caso, ou o trabalhador, é que tem de automonitorizar-se, é que tem de saber o que é que está a passar-se consigo e é que deve tratar de si. Não é estar a criar um sistema em que a entidade patronal, porque, como é evidente, o consentimento do trabalhador é nulo. Aí, como é evidente, se ele se recusar a ser medida a temperatura, não entra, perde eventualmente se recusar, não só não entra, como tem um processo disciplinar, é evidente que não há um consentimento livre e esclarecido. E, portanto, a ideia que está aqui, pode-se dizer, não é muito grave. Pois é, mas é exatamente nesta normalização da cedência destes direitos que foram considerados e que estão considerados como direitos, liberdades e garantias pessoais, nomeadamente os da privacidade e dos dados pessoais, que a nossa cedência e a nossa aceitação que no novo normal isto seja possível e que seja irrestrito, que me parece grave. É por isso que eu trago isto à discussão. Dr. Garcia Pereira, percebi que queria também tomar posição. Bom, antes de mais, só uma brevíssima enfim, referência ao meu querido amigo Rui Patrício. O poema que ele citou não é do Bertolt Brecht, não me diga. Apesar de lhe ser habitualmente atribuído. É da autoria de um pastor protestante resistente antinazi, que foi perseguido e foi preso e torturado pela Gestapo, e chamado Martin Niemöller. Pronto, mais uma coisa que lhe fica de ver. Já lhe devo tantas, já fico-lhe a dever essa correção. Segundo, vamos lá ver. Quanto à questão do controle, eu acho que há questões, porventura, mais importantes ainda do que essa. Mas essa do controle é, sobretudo, importante pelo seu caráter emblemático. Não é por acaso que, se com o estado de emergência o primeiro direito que se suspendeu foi logo o direito à greve, isto é um direito laboral, sem se estabelecer nenhuma relação de necessidade, adequação e proporcional relativamente a esse direito, relativamente ao objetivo do combate à pandemia,
também é muito curioso do ponto de vista das medidas de controle, para além daquelas que se começaram a falar e que já aqui foram referenciadas, designadamente a célebre aplicação que a Comissão Europeia e as 9 principais operadoras de telemóveis andam a fabricar de geolocalização, não apenas do portador do telemóvel, mas de todos aqueles com quem ele prive dentro de um determinado espaço e de um determinado tempo. Mas a medida que imediatamente se tratou de adotar foi esta. E o que é que está aí em causa? Obviamente que o dado da temperatura corporal de uma pessoa é um dado pessoal, relativo à sua saúde, e por isso o Código de Trabalho estabelece que esse tipo de dados, aliás, em conformidade com a doutrina dos artigos 70 e seguintes do Código Civil, exatamente porque estes direitos integram o direito à personalidade do cidadão, determina que eles só pudessem, em condições normais, obtidos através de um médico e, mesmo assim, não sendo propriamente dados a conhecer diretamente à entidade empregadora. Este direito, como os outros direitos, podem sofrer compressões. O direito à preservação da intimidade e da privacidade, por exemplo, do consumo de quaisquer substâncias, desde logo do álcool. Como nós sabemos, a nossa jurisprudência constitucional considerou constitucionalmente justificada a possibilidade de, em empresas onde há a utilização de meios de transporte, designadamente, ou o uso de máquinas perigosas, em ordem à proteção do direito à vida, à integridade física, não apenas do próprio trabalhador, não apenas dos seus colegas de trabalho, inclusive de terceiros, se pudessem instituir sistemas de controle do consumo do álcool ou de outro tipo de substâncias. Mas, primeiro, a relação da necessidade e da adequação está perfeitamente determinada. Está cientificamente demonstrado que uma pessoa que tenha uma taxa de alcoolemia acima de um determinado limite não tem os reflexos nem as capacidades adequadas para conduzir uma máquina perigosa como um automóvel, ou seja, uma grua, um guindaste, um comboio ou uma embarcação. Segundo, os limites estão perfeitamente fixados. E, portanto, por reporte aos limites legais, a pessoa que está em falta é aquela que apresenta uma taxa de alcoolemia superior ao nível tal. Ora, o que é que nós temos nesta norma? Esta norma é uma norma de cheque em branco, é uma norma cujo conteúdo é completamente aberto. Portanto, o que é a temperatura normal? Eu não conheço esse conceito e posso dizer que para pessoas que têm certas afecções, por exemplo, uma pessoa que tenha sinusite, uma pessoa que tenha asma, por exemplo, a temperatura corporal de uma pessoa destas é normalmente acima da temperatura de outra pessoa que não sofra de uma patologia destas, que em nada tem a ver com segurança ou saúde pública. E, portanto, um conceito indeterminado, obviamente, vai dar toda a sorte de abusos. E um último ponto que eu quero realçar, que eu acho que deve merecer de nós, juristas, uma séria ponderação. Não basta proclamar a legitimidade dos fins para daí se concluir pela legitimidade dos meios, porque senão nós estamos a um passinho da aceitação da tortura. Então não é legítimo que se busque recuperar a carteira que um carteirista tirou a um turista, ou um de nós na carreira 28, que é a carreira 28 aqui de Lisboa, do Elétrico 28, que é grande palco para esse tipo de exercícios, e rapa a carteira e quando vê que a polícia está próxima passa um cúmplice que desaparece. Não é legítimo o fim de conseguir recuperar o objeto que foi furtado e restituí-lo ao seu legítimo proprietário? Obviamente que é. Isso significa que nós vamos aceitar que a polícia possa levar o indivíduo, o primeiro dos indivíduos, para a esquadra e lhes dê uns safanões a tempo, para utilizar a expressão do Salazar, até que ele vomite o nome e a localização do cúmplice. E eu acho que é muito importante salientar isto, porque se há alguma coisa que caracterizou este período, quer o da emergência, quer o do pós-emergência, e aproveito só para dizer que eu também concordo que nós devemos estar agora, sobretudo, preocupados com a pós-emergência e com essa tentativa da imposição da lógica de um mundo novo que seria diferente do anterior, onde seria tudo admitido. Na verdade é que a nossa justiça foi muito pouco procurada. O caso Ponta Delgada é uma exceção. A justiça, além de ter sido pouco procurada, pronunciou-se pouco.
E a Justiça adotou, em nome exatamente dos princípios, das questões que nós estamos aqui a adotar, a discutir, posições absolutamente inconcebíveis. Por exemplo, os arguidos têm o sagrado direito a estar presente na audiência de julgamento, sobretudo se querem prestar declarações ou sabem que co-arguidos vão prestar declarações. É um sagrado direito deles. E num julgamento, e houve vários casos desses em tribunais criminais, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais informa que não tem condições para transportar os arguidos. E perante a posição dos mandatários defensores desses arguidos, que eles não abdicam do direito de lá estar, a resposta do juiz-presidente é: o que é preciso é fazer o julgamento. E, portanto, vamos para diante atropelando um direito fundamental. Esta lógica foi-se impondo numa série de coisas no funcionamento da própria justiça. E quando nós chegamos aqui, nós temos só uma conclusão a tirar. Ou nós, advogados, nos assumimos como o último bastião da defesa destes princípios, ou o caminho está aberto para toda a sorte de arbítrios. E quem conhece a história sabe que foi exatamente assim, por aqui, que eles começaram. Depois há outras coisas para abordar, mas fica para uma próxima. Paulo, força. Se me permite, Claro, só André. vi que há aí algumas dúvidas quanto a uma coisa que eu disse e só queria esclarecer. Portanto, nós sabemos todos que nos termos da Lei 1A 2020, já revista, a tal cuja revogação do artigo 7º estamos à espera, e do regime transitório, que foi aprovada em votação final global no dia 15, foi remetida para o Presidente da República para promulgação, mas sabemos, dizia eu, que nos temos o artigo 7º, número 3, e leio: a situação excepcional constitui igualmente causa de suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os tipos de processos e procedimentos. A minha questão é esta: como tudo, as normas têm que ser interpretadas. Isto também, enfim, também já resulta até de um artigo que o professor Germano Marques da Silva escreveu e com o qual eu concordo neste ponto, que é: se durante o período em que vigorou o estado de emergência, obviamente que, e isto é uma característica também de todas as leis temporárias ou de emergência, o artigo 2º, número 3 do Código Penal que nos diz o seu caráter ultraativo, não é? Portanto, se houver um crime cometido durante o período de emergência, mesmo que depois deixemos o período de emergência, ele tem que ser punido. Mas a questão é, não estou a falar, obviamente, em relação aos prazos que pudessem, nomeadamente, a questão do direito de queixa. Vamos imaginar que eu sou ofendido e que tenho o direito, obviamente, de apresentar queixa no prazo, tratando-se de um crime semipúblico, no prazo ou particular, claro, no prazo de 6 meses. Mas a questão está num outro aspecto, que é: vamos imaginar que está a correr um prazo prescricional, prescrição do procedimento criminal, cujo início do cômputo do prazo ocorreu antes deste período de emergência ou antes do período de calamidade. A questão é saber se, durante este período, se suspende a contagem deste prazo ou se o prazo continua a correr. E aquilo que já foi defendido, com o qual também concordo, porque isto chamar aqui à colação, é que em matérias relativamente a prazos cujo termo acuou se iniciou antes do estado de emergência ou do estado de calamidade, esses prazos de prescrição do procedimento criminal continuam a correr. E continuam a correr porquê? Continuam a correr exatamente porque o Instituto da Prescrição é um instituto de natureza também substantiva, ao qual se aplica o artigo 2º, número 4 do Código Penal, e há várias jurisprudência do Tribunal Constitucional também já neste sentido. Portanto, ou seja, não pode um agente da prática de um crime ver o prazo de prescrição do procedimento criminal alargado por via da situação de um estado de emergência ou do estado de calamidade. Era este aspecto que eu gostaria de clarificar, porque me pareceu que havia aí alguma dúvida, certamente fui eu que não me soube explicar como devia. Paulo, posso? Força, Rui, força. Eu, muito breve, telegraficamente queria dizer 3 coisas. Uma já disse há bocado, mas não sei se foi audível. É só um detalhe. O Dr. Garcia Pereira, ainda bem que relembrou que o poema original não é do Brecht, é do Pastor, do Martin Muller, mas eu não citei propositadamente o original, eu citei a reapropriação que o Brecht fez nos Estados Unidos nos anos 40. E, portanto, é só em defesa da honra, fez muito bem lembrar o autor original,
mas o autor original tinha outras categorias, eram os comunistas, os sociais-democratas e os judeus. E o Brecht depois fez uma reapropriação em que começava pelos negros. Não, os católicos e protestantes, porque ele era para... Sim, aliás, há uma das intervenientes que já pôs o poema... O poema do Mula, não foi o que eu citei. Eu citei do Brecht. O Brecht roubou. O Brecht apropriou-se sem pagar direitos de autor, que aliás é uma coisa que não fica bem na história do Brecht. É um grande dramaturgo, mas não era um homem muito sério. Mas eu propositadamente citei o Brecht. Está a desviar-se. Não, mas tem toda a razão, o seu dono, porque de facto a ideia original não é dele, a ideia original é do pastor antinazi, que aliás sofreu bastante às mãos dos nazis. Mas isto era só um reparo e era para lhe agradecer. Como disse há bocado, já lhe devo tantas coisas, devo-lhe mais esta. O que eu queria dizer era, eu não estou totalmente de acordo com o Dr. Garcia Pereira e com o Dr. Teixeira da Mota, devo dizê-lo com franqueza, sobre a questão da medição da temperatura corporal. Não estou a tirar com isto importância ao tema, muito menos delicadeza. O tema é muitíssimo delicado, mas eu pessoalmente não seria tão radical no sentido de dizer não pode medir e pronto. Acho que há aqui questões diferentes. Primeiro, há a questão de saber se pode medir. Segundo, há a questão de saber se pode registar, que são coisas diferentes, apesar de tudo. E em termos de tratamento dos dados pessoais, são coisas diferentes. Se pode medir e se pode registar, são coisas diferentes. E em terceiro lugar, se a recusa do trabalhador pode ou não ser considerada legítima para determinados efeitos, que é uma questão diferente. Isto é, eu pessoalmente não atiro as mãos à cabeça simplesmente dizendo não pode medir. Porque nós não nos podemos esquecer que, apesar de tudo, e mantendo eu o que disse inicialmente sobre a facilidade com que hoje aceitamos o sacrifício da liberdade em nome da segurança, também há que compaginar os direitos individuais com outros direitos. E eu bem sei, como diz o meu querido colega e amigo Teixeira da Mota, que não está aprovada a eficácia da medição da temperatura corporal para avaliar o Covid, mas também não está aprovada a eficácia de nada. E a verdade é que há que balancear as coisas. Para usar uma estafada expressão constitucional, há que fazer um exercício de concordância prática. E, portanto, eu diria, não sendo, embora totalmente eficaz e não sendo um indício seguro, mas apesar de tudo sendo um indício para o qual a ciência médica aponta, e havendo que compaginar os direitos individuais com outros, nomeadamente aqui também direitos individuais, eu diria que medir a temperatura corporal sem a registar e sem a deixar numa base de dados com tratamento de terceiros, talvez, na minha perspectiva, não seja tão aviltante de uma certa ideia de defesa dos direitos, liberdades e garantias. Questões diferentes depois é saber, por exemplo, o que é que se entende por temperatura normal. E aí já estou de acordo que haja um problema de vaguidade excessiva, que já não é um problema de saber se posso medir ou não, é um problema de conceito. E também estou de acordo, se me disserem que se o trabalhador se recusar, isso não pode ter determinadas consequências, porque pode ser considerado uma recusa legítima, mas isso já é uma segunda parte do problema. Há uma primeira parte do problema, que é, pura e simplesmente pode medir ou não. E eu, sinceramente, no exercício de concordância prática e de tentativa de equilíbrio entre direitos, eu diria que medir pode. Registar, acho que já não pode, aliás, acho que parece-me proibido ao abrigo do regime da proteção de dados, e, sobretudo, tirar consequências, até com um certo grau de gravidade, no exercício do poder disciplinar por parte da entidade patronal, também me parece que não. Agora, medir só por si, então, medir só por si, não é uma coisa que me não é aviltante, impressione. Não é aviltante. Diga Não é aviltante, como disse, mas eu também nunca me passou pela cabeça dizer que era aviltante. Não, estou eu a dizer. Mas disse que, como se fosse, meu caro, a questão aqui, a crítica é global à legislação tal como ela está, e a legislação é um todo. A legislação mede, tem consequências, normal, portanto, digamos, cria uma situação. Agora, eu também admito que puder chegar a situações em que a ponderação justifique a coisa. Agora, tal como está, tal como existe, é claramente um daqueles casos em que a legislação é feita à pressa para satisfazer os medos e para criar uma falsa calma sem estar devidamente ponderada. É nesse sentido que eu censuro. Francisco, aí estamos totalmente de acordo. Agora a seguir, esta está mal.
Não, se considerarmos a legislação na sua globalidade, sim. Aliás, eu aludi a vários aspectos. Agora, só o medir em si não me leva a deitar as mãos à cabeça. Temos que ver primeiro, o que é que isso significa em termos de, por exemplo, registar ou não registar, e depois quais as consequências que a recusa tem. O medir em si, se for um exercício de concordância e de equilíbrio com outros direitos, a mim só por si não me impressiona muito. Parece que não é. E que tal controlar também os movimentos sociais? Não, isso é diferente. Isso é muito porque diferente. desrespeitando intramuros as regras de confinamento, muito provavelmente ele está a adquirir e a transmitir a infecção. E então por que não pegar no cartão de multibanco ou outra coisa qualquer e reconstituir, porque assim vamos descobrir um indivíduo que está infectado e, sabendo ou não até que está, anda por aí fora a espalhar a infecção. Faça-me explicar se a bondade da finalidade, que é de evitar o contágio, também não se pode invocar para um sistema desses. Não pode, por uma razão muito simples. Eu não estou a dizer que a medição seja válida por causa dos fins. O que eu estou a dizer é que a medição não é de tal ordem violadora de direitos que seja só por si proibida. Eu não estou a defender a lógica de que os fins justificam os meios. Então, fora da pandemia, sim, o quadro legal não é o de que esse tipo de controle não pode ser feito, a não ser no âmbito do exercício da medicina do trabalho, feito por um médico e com dados que ficam na completa confidencialidade. Fora da pandemia, sim. Então é a finalidade do combate à pandemia que está por trás da sua posição. Certo, mas eu não estou a dizer que essa finalidade justifique tudo. Eu, por exemplo, eu estou a dizer que a finalidade justifica coisas até um certo grau de intrusão. A partir de um certo grau de intrusão, há que fazer um juízo de concordância prática. É a tal ideia de profissionalidade, adequação e necessidade. Ora, aí está. É preciso demonstrar-se a necessidade, a adequação e a proporcionalidade, mesmo para as medidas que são decretadas em estado de emergência. A própria suspensão de direitos não é tucur, como aliás foi feito relativamente àqueles dois que eu referi há bocado. Mas eu estou totalmente de acordo consigo. Já agora, permita-me só que acrescente uma coisa. O desrespeito pelos princípios e esta lógica de que em situação excepcional é permitido tudo, vai ao ponto do próprio decreto do Presidente da República, que decreta pela primeira vez o estado de emergência, conter no seu artigo 7º uma cláusula de aplicação retroativa do regime da emergência, que é uma barbaridade, a meu ver, completamente inconstitucional. Ratificando o artigo 7º, julgo que estou a dizer bem, estou a ver o André Lamas a abanar com a cabeça, eu julgo que é o artigo 7º, que ratifica todos os atos que foram praticados anteriormente ao próprio decretamento do estado de emergência. E não vimos a comunidade, designadamente a comunidade jurídica, com raríssimas exceções, pronunciar sobre isso. E muito menos vimos, obviamente, estes pontos de vista aparecerem nos grandes órgãos da comunicação social, porque aí só tem guarida, digamos, a propaganda oficial, ou seja, a informação condicionada por uma lógica de que não se pode alarmar as populações e agora temos de ser pedagógicos e, portanto, em tempo de incêndios não se criticam os bombeiros e os comentadores e especialistas do costume, alguns deles ex-governantes com responsabilidades até à ponta dos cabelos no estado designadamente da saúde em Portugal. Deixe-me só voltar a frisar que eu não estou de modo nenhum a dizer que os fins justificam os meios. O que eu estou a dizer é que, neste caso, depende de que meios é que estamos a falar e da sua adequação, necessidade e proporcionalidade. Portanto, se me disser assim, olha, eu posso limitar a liberdade ambulatória das pessoas ou andar atrás delas com uma instalação no telemóvel, que isso é bom para a pandemia, acho que não, porque acho que aí o meio é excessivo. Agora, medir simplesmente a temperatura, embora seja um dado pessoal, não me parece que seja uma coisa de uma sensibilidade ou que tenha... Há bocado o Francisco Teixeira da Mota deu o exemplo do HIV e da SIDA. Acho que não podemos comparar as duas coisas e por isso é que eu usei a palavra aviltante, porque há certos dados sensíveis que têm uma representação social e metafórica que aviltam uma pessoa. A temperatura corporal só por si não, quer dizer... Qual é a consequência nefasta para mim
se o porteiro do meu escritório disser que eu estou com 36,2 ou com 37,8. Mas o porteiro da fábrica, à frente dos colegas todos, é completamente diferente. Se for uma operária que não pode entrar por causa disso, a situação dela é muito complicada. E o problema é que não há adequação. Não há, inequivocamente, não há adequação. Quer dizer, então não fazemos nenhuma medida de controle. Pronto. Não. Já agora, o que me parece importante é que tem de haver as medidas de distanciamento social, a entidade patronal tem de organizar as instalações do trabalho de forma a evitar o contacto e a manter esse distanciamento, tem de fornecer os elementos para poderem fazer a higienização, tem de fornecer as máscaras, portanto, é nesse sentido que se tem de trabalhar, não é criar uma pretensa segurança, uma falsa segurança através dessa medição de temperatura, violando um direito do cidadão, que, como é evidente, quais são as consequências? As consequências são evidentes a um trabalhador no seu escritório, não nem no meu, mas quer dizer, num trabalhador, se ele recusar, está a criar uma situação que não tem capacidade depois de resposta. E ele vão todos aceitar. Mas é uma aceitação livre e esclarecida ou é uma aceitação condicionada por uma diferença na correlação de forças? Parece-me que é evidente, não é? É por isso que eu acho que... Nestas coisas de direitos fundamentais, eu acho que há um comentário que está feito, eu estou ao mesmo tempo a ver, e permitam-me isto, sem nenhum menosprezo contra os colegas, têm outras opiniões. Eu acho que isto é exatamente... A vivência democrática é isto, as pessoas têm que ter as mesmas opiniões. Mas há um comentário que me parece muito importante, que é a questão da abertura da caixa de Pandora. Se nós formos fazer o balanço de onde chegaram as medidas, que começaram por ser coisas aparentemente insignificantes, que não atingiam muito a personalidade das pessoas, mas abriu-se esse precedente, bom, a partir daí, evidentemente... nós temos um Código de Processo Penal antes do 25 de Abril, no tempo da PIDE, nem a PIDE entrava em casa de um cidadão entre o pôr e o nascer do sol. Foi preciso chegar à democracia e, em nome do combate à criminalidade altamente organizada e aquelas coisas todas que nós sabemos, para se passar a permitir entradas dessa natureza. E, a partir daí, começou a tornar-se, sobretudo em certas áreas, nos chamados bairros problemáticos, passou a ser uma prática cotidiana mais ou menos aceita e até televisivamente propagandeada. É exatamente o problema da abertura das caixas de Pandora. Nenhum de nós está a defender, como é óbvio, aqueles que têm, digamos, que têm reparos a fazer sobre isso, que não se tomem medidas de controle da pandemia. Mas, evidentemente, essa é, porventura, uma das menos eficazes e que, ao mesmo tempo, tem as consequências que nós já vimos. Mas eu ia fazer só uma sugestão, que nós... digamos, não nos ativéssemos apenas a este tema, porque em matéria designadamente de justiça, nós temos muito a falar. Não é? Claro, faz muito bem. Eu há bocado lancei aqui uma provocação que é esta lógica de que, como o Conselho Superior da Magistratura está muito preocupado com a celeridade, sobretudo em duas jurisdições, que é a criminal e a laboral, a administrativa pode ter, por exemplo, aqui no TAC de Lisboa, 12 anos, pelo menos, para o proferimento de uma sentença de primeira instância. Não há problema nenhum ali, não há facadas, nem dinheiro, nem sangue a escorrer pelas escadas e, portanto, não há problema nenhum. Mas a criminal e a laboral, o Conselho Superior da Magistratura elaborou um conjunto de instruções, coisa que me suscita, desde logo, dúvidas quanto à constitucionalidade do Conselho Superior da Magistratura, se arrogar competência para dar instruções a juízes de como é que devem agir, assim e assado, na condução de um processo que lhe está atribuído, mas, obviamente, a partir de uma determinada altura, é para realizar. O que é preciso é realizar. E o que é preciso é realizar dá coisas como aquelas que eu referi há bocado, ou, por exemplo, aquilo que os colegas terão ouvido, que se passou num julgamento em Leiria, que não se realizou no tribunal, mas sim no Instituto Politécnico, porque a dimensão o número de intervenientes são muitos arguidos, são dezenas, e portanto os arguidos estavam, pelo menos uma parte significativa deles, os colegas estavam com problemas ao início, pelo menos aparentemente não havia equipamentos de proteção individual para eles, estavam os juízes e estava a procuradora, as testemunhas é que estavam, ao que parece, em casa, para serem ouvidas através da sala virtual do Cisco Web. E bem, o resultado foi que
não havia garantia nenhuma de que elas não se estivessem a ouvir umas às outras. Não havia nenhuma capacidade, já não digo imediação, porque essa é zero, mas eu já digo sequer capacidade de audição, e a coisa chegou ao ponto da própria procuradora ter sugerido o adiamento da sessão porque já não percebia se estava a ser ouvida, se ouvia verdadeiramente. As testemunhas, quando eram confrontadas com testemunhas, com perguntas delicadas, nunca ouviam bem, pediam para repetir, etc. E, portanto, no entanto, a posição da juíza presidente foi: siga-se para diante com isto. E, portanto, é esta lógica de que se perde completamente a ideia de, mas nós estamos aqui para quê? Para abater a estatística processual. Mais um processo, e amanhã a senhora ministra gabar-se que na jurisdição penal até se resolveram, se decidiram não sei quantos processos, ou estamos aqui para apurar a verdade dos factos e aplicar o direito a esses factos. O que é que a gente está aqui a fazer? Porque se é para uma farsa, então de facto a gente sente, não cederemos a isso, mas sente-se tentada a aceitar aquela tendência crescente que aumentou muito nesta fase e agora no tal mundo novo ou nova ordem que nos pretende enfiar pela garganta abaixo, ainda se vai agravar mais, é de que os advogados são dispensáveis. Os advogados são empecilhos. Tal como a Constituição, como eu dizia há bocado na Constituição do Carlos Schmitt, deixa de ser um instrumento de limitação do exercício dos poderes, os advogados são apresentados como os indivíduos que tolhem, que entropecem a ação da justiça. E, portanto, isto ficava muito melhor se a nossa classe não existisse e não estivesse ali a arguir nulidades e interpor. Dr. Garcia Pereira e caros colegas, permitam-me, neste contexto exatamente dos tribunais, fazendo esta passagem, partilhar com os colegas oradores e os que estão a acompanhar-nos um despacho do Juízo de Família e Menores de Vila do Conde que foi remetido ao Conselho Regional do Porto ontem por um colega preocupado com esta situação, em que, a propósito da inquirição de pessoas, as partes no processo e outros intervenientes, o despacho estabelece aqui algumas regras a pretexto de que nunca se sabe se as pessoas estão infectadas e que o uso de máscaras e luvas pode não ser suficiente na medida em que ficam sempre resquícios da presença de alguém num certo local. E, portanto, estabelece além de outros, estas três exigências. Primeiro, cada interveniente deverá subscrever um compromisso de honra ou outro tipo de documento, e estou a ler o despacho, que ateste que não esteve em contacto com caso confirmado de Covid-19 ou em área de transmissão comunitária ativa nos 14 dias anteriores à sua audição. Este documento, rubricado pelo próprio, deverá ser entregue ao Tribunal e remetido à Presidência. Na véspera da diligência, deverá ser entregue aos seguranças uma listagem com o nome de cada um dos intervenientes, hora de inquirição, bem como cópia do documento digitalizado, sem o qual não deverão ter autorização para entrar. E ainda, entre outros, os intervenientes deverão apresentar-se com a antecedência necessária no Palácio da Justiça e aguardar no exterior pela sua chamada. Neste local deverão ser instruídos a manter as distâncias de segurança e apenas deverá estar no interior do edifício a pessoa que estiver a ser ouvida. O que é que acham deste desequilíbrio, apesar de tudo? Eu percebo e acompanho, sem dúvida, o que o Dr. Garcia Pereira diz sobre alguns eventuais excessos do Conselho Superior da Magistratura em definir algumas regras que supostamente os juízes devem observar. Percebo isso à luz das razões que não precisam ser invocadas. Mas, por outro lado, também verificamos que há uma total desordem, uma situação absolutamente discricionária e totalmente dispar de tribunal para tribunal, em que às vezes se verifica aqui aquele princípio, cada cabeça a sua sentença, e portanto nós advogados, nós cidadãos, podemos ficar sujeitos a que cada juiz, como neste caso, faça um despacho destes, impondo uma coisa que, seguramente, digo eu, não tem sentido, nem ele pode impor aos outros juízes que frequentam o mesmo tribunal. Como é que a gente está a tomar posição sobre isto? Sr. Dr. Paulo Pimenta, eu nem sequer me vou pronunciar para os colegas poderem falar, mas isso veio de um tribunal ou de um posto da GNR?
É papel timbrado de um tribunal, Infelizmente, é do juízo de família menor de Vila do Conde. Há aí um erro notório de vocação. Há aí um erro notório. Eu acho que isso é um disparate completo. É uma exigência completamente ilegal e não tem nada a ver com cuidados sanitários. Eu acho que a gente deve ter também a coragem de dizer isso. Exatamente. Não tem nada a ver com cuidados sanitários, porque o que nós estamos a assistir, e pronto, e depois terminarei já, o que nós estamos a assistir é à evidência da perfeita inadequação do nosso parque judiciário, uma de raiz. Eu penso numas salas de testemunhas aqui do Palácio da Justiça que foram transformadas em salas de audiências do Tribunal de Trabalho, do Juízo de Trabalho. Não tem uma janela, por exemplo, que para a assistência, é o princípio da publicidade das audiências levado ao seu extremo, tem 2 cadeiras ou 3, portanto, se os autores forem 4, já nem sequer cabem todos, e em que, obviamente, não é possível manter nenhum distanciamento. Portanto, a inadequação das instalações existentes aqui e a não adoção de medidas a tempo. Se calhar é por isso que o Presidente da República se está a fazer distraído quanto à promulgação do diploma, quanto à retomada dos prazos, dando tempo, entretanto, através aqui de um jogo do timing, porque ele não tenciona, obviamente, vetar o diploma em causa, e está a atrasar a promulgação para atirar um pouco mais para diante a entrada em vigor da retomada do funcionamento dos tribunais, de forma a dar algum tempo ao Governo a meter mais algumas coisas. Agora, o problema é meter o quê? Se forem aqueles escudos elípticos que eu vi numas imagens com uns furinhos no meio, aliás, para permitir precisamente ao coronavírus passar ali pelo meio dos buracos, se for aquilo, nós estamos a falar de uma anedota e depois procura-se, como é hábito nestas situações, contrapor a uma anedota medidas que são completamente ilegais e desproporcionadas. O que é isto? Uma declaração de compromisso de honra de que eu não estive em contacto com alguém nos últimos 14 dias. Eu sei lá se estive ou se não tive. Se grande parte das pessoas são assintomáticas, como é que... Bom, eu vi uma pessoa a tossir ali a 20 metros de distância, mas será que aquela pessoa não é simplesmente uma pessoa com um catarro de fumo? Mas o que é isto? Quer dizer, está-se a tornar uma coisa completamente surreal. E é interessante... Posso só também, enfim... André, permita-me só dar nota disto, é que não é que só lembro o despacho. E, portanto, consiga perceber-me disto. O despacho é tão bem feito que não exige ao próprio que declara que não está infectado. Apenas exige que não esteja em contato com outros que tenham estado. Portanto, parece que não é problema que esteja. Não, eu tento falar também com alguns colegas juízes, até colegas de curso. Aquilo que me vou percebendo é que, apesar dessas orientações do Conselho Superior da Magistratura, realmente, como dizia, um bocadinho em cada tribunal a sua sentença, e neste caso a sua sentença relativamente ao surto epidémico. Eu tenho, enfim, falado com colegas juízes que, pura e simplesmente, tudo o que não seja urgente não fazem, outros que têm uma perspectiva diferente, outros que, em relação à lei ainda em vigor, entendem que, mesmo que os mandatários, isso é um entendimento absolutamente ilegal, mesmo que os mandatários entendam que não há condições para se fazer a diligência à distância, mesmo assim acabam por fazê-la e obviamente que é necessário que as pessoas arguam a nulidade e que depois arguam desse mesmo despacho, mas tenho tido colegas que têm tido essa perspectiva e gostava só de salientar, até para mudarmos um bocadinho também dentro dos pontos que tínhamos acordado, quanto à questão da lei que veio aplicar algumas medidas de clemência, nomeadamente o perdão genérico e o indulto presidencial, a antecipação à liberdade condicional quanto aos reclusos, eu tendo a concordar com esta medida na perspectiva em que ela é um mal menor, porque no rigor dos princípios, obviamente que este não devia existir, porque só vamos reforçar aquilo que os colegas já disseram, que não é só o parque judiciário, o parque dos tribunais que está completamente obsoleto, mas muito mais os estabelecimentos prisionais. E aí eu faço meia culpa, porque nós também muitas vezes, seja nas universidades, seja depois na prática como advogados, não temos o cuidado que devíamos ter. Eu costumo dizer aos estudantes de Direito Penal que nós os deixamos, em termos de estudo penal, à entrada dos estabelecimentos prisionais. E a partir daí já pouco lhes ensinamos ou nada sobre o Código de Execução das Penas, o que é realmente uma pecha muito grande.
Mas isto para dizer que entendo que essa medida foi uma inevitabilidade. Gostei de ouvir algumas pessoas dizerem, bom, porque é que não se aproveita aquela velha ideia de que a tropa há de ser útil para alguma coisa? E eu até acho que neste aspecto as Forças Armadas têm tido um papel relevante e têm sido um auxiliar precioso para o país, mas houve logo pessoas que disseram, bom, é aproveitar os quartéis e transformar os quartéis e onde dormem os soldados, as camaradas, transformá-los em celas, quer dizer, como se tratasse de facto de gado, como é, infelizmente, muita gente vê os reclusos como gado e como uma despesa, e não vale a pena estarmos aquilo com coisas. Mesmo o alargamento das penas de substituição, que vem sob um embrulho muito bonito de sermos todos muito humanitaristas, bom, as principais razões são as razões económicas, a gente já sabe. Porque é que somos um país com a pena suspensa e, enfim, para nós, quando somos defensores, dá-nos jeito, mas se pensarmos friamente nas coisas, um país cuja pena máxima normal é de 20 e, excepcionalmente, chega aos 25, admitir uma pena de suspensa de 5 anos não é normal, enfim, e, portanto, tem esta explicação. Mas isto também gostava de, agora ligando a essa tal lei, cuja aplicação cabe, como sabemos, aos juízes de execução das penas, mas eu gostava de chamar a atenção só para isto, é que, como nós sabemos, o Código de Execução das Penas, contrariamente ao que acontece no Código de Processo Penal, em que a regra da recorribilidade e depois o artigo 400 lá nos coloca o semáforo vermelho, dizendo os casos em que não são as decisões recorríveis, no Código de Execução das Penas é o contrário. E, portanto, nós vamos ter, certamente, enquanto advogados, e chama a atenção para todos nós, que vamos trabalhar com isto, vamos ter muitos casos de pessoas que requereram a concessão do perdão genérico, já não falo obviamente do indulto presidencial, que isso obviamente esse é um ato soberano do Presidente da República e não é recorrível, como é óbvio, mas o perdão e a análise dos pressupostos do perdão, eu já tenho conversado com vários juízes que me dizem, isto é irrecorrível. Isto é irrecorrível até porque o Código não o prevê, coisa que eu discordo profundamente. Aliás, eu acho que o nosso Tribunal Constitucional em matéria do Código de Execução das Penas, e nomeadamente em matérias de recursos, de decisões gravíssimas para a vida dos reclusos, tem tido uma jurisprudência lamentável, em que basicamente só a decisão de concessão da liberdade condicional é que é recorrível. A decisão da não concessão não é recorrível. Quer dizer, que eu acho que isto já deve ter sido declarado inconstitucional há muito tempo e acho que o Tribunal Constitucional não leva a ser os direitos dos reclusos, isto é, enfim, já o disse numa conferência, não tive tempo ainda de o escrever, mas eu também já estou à espera que muitos casos de clientes que nos procuram, a quem não foi aplicado este perdão genérico, porque supostamente o Tribunal entendeu que não estavam preenchidos os requisitos, que quando nós interpunhamos recurso, o Tribunal de Execução das Penas nos vem a dizer que o despacho é recorrível. E, portanto, aí de lá temos nós que ir para a reclamação para o Presidente do Tribunal da Relação e, eventualmente, depois suscitar a questão da inconstitucionalidade por via do 71B. Mas preparemos para isto, porque na cabeça, já falando com alguns juízes de execução das penas, nomeadamente aqui do Porto, com um deles, ele já me disse, não, isto para mim é irrecorrível. E depois veio-me com um argumento fabuloso, diz-me ele assim, mas repare, então se o recurso, entretanto, já é numa altura em que esta lei não está em vigor, qual é a utilidade? É dizer ao recluso, olha, o senhor já tinha direito, mas agora já passou o prazo. Não é nada disso, valha-me Deus. Não é nada disso, porque claro que tem todo o efeito útil normal o recurso. Porque se efetivamente, como eu acho que o despacho é recorrível, e se a relação vier a dar provimento ao recurso, aquela pessoa tem direito a ser libertado, estando ou não estando durante aquele período. Mas vejam também o tipo de argumentação, depois já não interessa. Portanto, cria-se aqui como que Doutor André, desculpe dizer uma coisa, mas eu parece-me que ali o mundo da execução de penas é um mundo do não direito. Quer dizer, foi uma conquista chamar-se aquilo tribunal, foi conquista criar-se ali uma espécie de contraditório extremamente mitigado. A lógica é uma lógica, não digo propriamente mercearia, mas é uma lógica de que pertencem ao estabelecimento prisional. O Tribunal de Execução de Penas pertence mais ao estabelecimento prisional do que à ordem judiciária. E, portanto, aí era uma área, e agora dando um salto dentro do nosso debate, era uma área em que a ordem podia fazer coisas.
Era uma ordem, porque nós advogados abandonamos muito isso, não é? É porque depois o recluso ficou lá, acabou, já não se levantou um problema jurídico e a parte da execução já é uma parte que os advogados acompanham muito pouco. E aí eu estou absolutamente de acordo consigo. Essa lógica depois formalista, qual é a utilidade, qual é o interesse, é um desprezo total pelos direitos daquelas pessoas. E isto, acho que a ordem tinha aqui muito trabalho a fazer, é isso, não tenho dúvida que sim. Sem dúvida. Ô Paulo, posso dizer uma coisinha? Claro que sim. Só voltando, vou aproveitar 2 minutos para tratar 2 temas. Voltando ao despacho, que o Paulo leu, o despacho do compromisso de honra. Certo. Sobre isso queria dizer 3 coisas, mas agora já só vou dizer 2. A primeira era a piada da GNR, mas o Dr. Garcia Pereira já a disse. Portanto, essa já não vou dizer, que já está dita. Mas queria dizer 2 coisas. Uma sobre o próprio despacho e outra sobre outra questão mais vasta, sobre o próprio despacho, com o devido respeito, porque quem o subscreveu, evidentemente, esse despacho é um disparate. Para além de tudo mais, de poder ideologicamente ser discutível e juridicamente ser discutível, além de tudo mais, é um disparate, não serve para nada, é um disparate. Pronto, na minha opinião, com o devido respeito. Agora, vamos a outra questão, que é, nós também não podemos dizer mal de tudo. Nós também não podemos dizer mal de tudo. E agora estou a falar da reabertura dos tribunais. Estamos todos de acordo que os tribunais têm que reabrir. E têm que reabrir por 2 razões. As 2 importantes, uma mais importante do que outra. Têm que reabrir porque estão em causa a defesa dos direitos, liberdades e garantias e dos direitos e interesses em geral das pessoas, dos cidadãos, das empresas, de cada um de nós. Portanto, os tribunais têm que abrir. E, em segundo lugar, também está em causa o exercício da nossa própria profissão, que é uma coisa que às vezes vejo um pouco esquecida e durante estes... Enfim, eu não sou panfletário, mas também não tenho medo de dizer as coisas que penso. Eu, durante estes 2 meses e meio, vi muitos advogados a queixarem-se de tudo e mais alguma coisa, mas a queixarem-se pouco ou a proporem poucas coisas construtivas relativamente à reabertura dos tribunais. E se fala tanto na precarização e nas dificuldades da profissão, e elas de facto existem e são graves, os tribunais estarem indefinidamente fechados também é um problema para os advogados, embora em primeira linha seja um problema para as pessoas. E portanto eu acho que estamos todos de acordo que os tribunais têm que reabrir. Eles não vão poder reabrir em circunstâncias perfeitas, porque nós não vivemos em circunstâncias perfeitas. Tenho pena, mas não. Portanto, das 2 uma, ou eles não reabrem, ou reabrem de uma certa forma. Eu acho que aí os advogados têm que fazer 2 coisas e não apenas uma. Isto é, nós não podemos também dizer mal de tudo. E não podemos dizer que, pronto, máscara não serve e o vidro não serve e não sei o que não serve. Devemos ser completamente exigentes, e exigentes com 2 coisas, com a questão dos direitos, liberdades e garantias e da defesa da dignidade das pessoas e da própria profissão, e devemos ser exigentes com os mínimos de saúde pública, mas também temos de ser construtivos. Não podemos, perante cada coisa que aparece, dizer mal de tudo, porque a consequência disso, então, é que também os tribunais nunca mais reabrem. Eu vou dar um exemplo. Discutiu-se muito nas últimas semanas sobre, então, e como é que é se não estiverem todos de acordo se é presencial ou não é presencial? E vi uma espécie de exasperação de discussão de que temos de estar todos de acordo. Mas eu tenho 26 anos de advogado e poucas vezes vi que, havendo 2 juristas, não haja 3 ou 4 opiniões. Portanto, temos de ter também algum cuidado nessa exigência de que vivamos um mundo de perfeição. Estes só são presenciais se estivermos todos de acordo, só fazemos os julgamentos se as garantias forem 100%. Isto é, temos de ter alguma exigência, mas também alguma razoabilidade, na minha opinião. Desculpem estar a destoar um bocadinho, mas eu acho que também temos que ser aqui um bocadinho construtivos e não apenas críticos relativamente à questão da reabertura dos tribunais. De uma forma ou de outra, nós vivemos tempos diferentes. Já sei que o novo normal, eu próprio disse inicialmente, é uma coisa horrível e perigosíssima. Portanto, não é uma questão de ser um novo normal, é um novo anormal. Dentro dessa anormalidade, nós temos que ser simultaneamente exigentes, mas também construtivos. Não podemos estar o tempo todo a dizer mal de tudo, que isso não nos leva a lado nenhum, nem nunca mais os tribunais reabrem com o sacrifício dos direitos das pessoas e com o sacrifício da nossa própria profissão, ou, como alguns gostam de dizer, e bem, do nosso munus. Saltando e telegrama, portanto, stop, isto era a primeira parte do telegrama.
segunda parte do telegrama, um tema que estava na lista inicial do Paulo, que era a questão das medidas que foram tomadas de libertação dos presos. Nos tópicos que nós tínhamos alinhado, a pergunta era se foi uma boa medida e se significa ou não significa o reconhecimento da falência do sistema. Eu vou fazer aquele papel do advogado malandreco, mas eu vou responder sim e sim. Isto é, na minha opinião, eu vou ser muito sintético, acho que foi uma boa medida. Enfim, pode ter falhado porque atingiu o A e não o B, mas em geral, conceptualmente, acho que foi uma boa medida. Agora, evidentemente que também sendo uma boa medida, ela tem subjacente um reconhecimento da falência do sistema. E não é apenas do sistema prisional. É do sistema prisional em larga medida, porque ela foi precisa na medida em que o sistema prisional não tem condições estruturais, económicas e de funcionamento para garantir a saúde pública lá dentro, que é uma coisa que toda a gente sabe, é um segredo de polichinelo, mas é também o reconhecimento de uma certa falência do sistema a montante, isto é, a questão é, aquelas pessoas, mesmo que não houvesse pandemia, deviam estar presas? Isto é, o conjunto de critérios que o legislador elegeu para os libertar não são, afinal, critérios que deviam ter levado à sua não prisão ou já à sua libertação, isto é, a interrogação não é apenas sobre o problema prisional da execução das penas, mas é também sobre um certo excesso de encarceramento que está subjacente ao nosso sistema prisional. Portanto, acho que também devíamos pensar um bocadinho sobre isso. E calmo. Não para sempre, mas calmo. Eu concordo inteiramente com esta segunda parte da intervenção do Rui Patrício. De facto, o sistema prisional sempre foi, e em particular a questão da execução de penas e do Tribunal de Execução de Penas, que aliás foi durante muito tempo um tribunal de exílio para os juízes que não se portavam bem, eram tirados para o Tribunal de Execução de Penas, o que mostra bem qual era a... E para os menos classificados nos concursos. Exatamente, para aqueles que tinham classificações inferiores. E de facto acho que o Rui Patrício tem toda a razão quando chama a atenção para a falência não apenas do sistema prisional em si, mas do sistema societário, do sistema jurídico. Já quanto à outra questão, pois eu compreendo as preocupações do Rui Patrício, tanto mais que ele há bocado teve o cuidado e a preocupação de dizer que não era panfletário. E, portanto, a preocupação, nós devemos ser construtivos. O problema, quanto a mim, que nós devemos enfrentar neste momento é como é que se vai retomar. Claro que estamos todos de acordo. Eu não conheço nenhum advogado que não esteja de acordo que os tribunais devem reabrir, os prazos devem deixar de estar suspensos e a gente deve poder voltar a exercer a nossa profissão, porque isso é a consequência de, digamos, o aparelho destinado à defesa dos direitos dos cidadãos retomar o seu funcionamento. A questão que eu levanto, as questões que eu levanto é a forma como se prepara isso, que vai ser, e em alguns casos já está indiciado que o vai ser, sempre na base do atropelo de princípios fundamentais. Por exemplo, há uma colega que pôs aqui um comentário que eu acho que tem toda a razão, que é, esse despacho, além do mais, como é que se compatibiliza com o princípio da publicidade das audiências? Reparem uma coisa, isto é uma questão muito séria e a gente julgo que deve ter posições concretas para problemas concretos, mas não deve perder a dimensão geral das coisas. Nós temos 4 órgãos de soberania no nosso edifício jurídico-constitucional. Só 3 é que têm legitimidade democrática e eletiva. O Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, digamos, imediatamente, porque emerge dos resultados para o Parlamento. O órgão de soberania e tribunais não tem uma legitimidade democrática eletiva. Logo, a sua legitimação democrática tem de assentar no respeito escrupuloso por um conjunto de princípios, um dos quais é logo da publicidade das audiências, para permitir que o povo, em nome do qual os órgãos de soberania e tribunais exercem o poder soberano, possa fiscalizar como é que esse poder está a ser exercido. Se se liquida a publicidade das audiências, o que se está a fazer é dilapidar a própria legitimação democrática do Poder Judicial. Depois isto tem outras coisas, por exemplo, a necessária fundamentação das decisões judiciais, o grau de jurisdição e por aí fora. E sempre que se alivia em nome da eficiência, porque reparem uma coisa, se nós formos ver as reformas processuais dos últimos 30 anos, elas foram sempre feitas
sob a invocação de se tornar a justiça mais eficaz e, portanto, mais justa. E se nós formos fazer o balanço depois de onde é que conduziram essas reformas, nós verificamos que a justiça, depois dessas reformas, nem ficou mais eficaz, nem ficou mais justa. E, pelo contrário, foi-se afastando cada vez mais disso. Ora, eu levanto só um ponto, para além desse da publicidade das audiências, que é uma coisa com que os advogados normalmente não se preocupam, e eu via por grande parte dos meus colegas aceitarem com grande tranquilidade irem fazer julgamentos pós-cubículos ali das salas de audiências, mas levanto uma outra questão. Quando se retomar o funcionamento dos tribunais, vai haver marcações de julgamento em Barda. E as indicações do Conselho Superior da Magistratura para os juízes é preciso aviar os julgamentos, é preciso fazer os julgamentos. Se os meus colegas não sabem, é importante que procurem saber como é que, na generalidade dos casos, os juízes estão hoje a ser classificados, designadamente naquelas duas jurisdições que eu referi há bocado. É com base na sua capacidade de contribuir para o descongestionamento da carga processual. Isso é que é bom. Bom juiz é o que não tem processos em cima da secretária, ou seja, o que mata muito. Não é o que mata bem, é o que mata muito. E, portanto, nós vamos ter marcações em Barda. O que é que vai acontecer? Coincidências de marcações. Como é que se vai reagir a isso? Qual é o panorama que os colegas acham que vamos encontrar? Ó, doutor, isto é para fazer. Já bem basta os 2 meses que tivemos. Não pode, subestabeleça. E isto, se já é grave para qualquer advogado, visto que a constituição de mandatário assenta numa relação de confiança, numa relação interpessoal de confiança, que é muito importante, para os colegas que estão na chamada prática isolada, isto é absolutamente fatal. O que é que a gente vai fazer quanto a isto? Achar natural? Subestabelecer, faltar aos julgamentos, não pôr lá os pés? Isto é uma das coisas que eu acho que vai acontecer. A outra, e os colegas depois vão ver, eu tenho estado a analisar relatos, inclusivamente feitos aqui por nossos colegas, do que é esta lógica de aviar julgamentos. E eu, com os anos de advocacia que tenho em cima do pelo, devo dizer, aviar julgamentos, não jamais em tempo algum. Não jamais em tempo algum. Quer dizer, a lógica que nós estamos a assistir, que passa por coisas, não sei se os colegas têm conhecimento disso, aqui no Juízo do Trabalho de Lisboa, há uma senhora juíza que fazia uma interpretação daquele dispositivo do Código de Processo Civil, que permite ao juiz ouvir simultaneamente uma testemunha de um lado e uma testemunha do outro, transformava isto em 4 primeiras testemunhas dos autores às 9 horas, às 9h30 as 4 testemunhas seguintes do autor, às 10 horas as 4 primeiras testemunhas. E, portanto, as testemunhas entravam como as antigas testemunhas abonatórias para falarem em coro. O que é que isto tem a ver com a produção da prova? Nada. Nada. Porque é evidente que falou uma pessoa e os outros dizem amém, ou até, depois tem outros problemas em termos de gravações, etc. Mas esta prática é possível impor-se porque se passou a aceitar que o que é preciso é aviar o processo, independentemente da realização material da justiça. E eu acho que este é o problema fundamental com que nós vamos deparar, porque o Conselho Superior da Magistratura, que não tem, em meu entender, ele tem competências em termos de organização, gestão administrativa, não pode dar instruções aos juízes como é que eles vão de interpretar a lei e como é que eles vão de fazer os julgamentos. Não pode fazê-lo. E, independentemente de dar essas instruções ou não, eu acho que esse é o problema, um dos problemas com que nós vamos demonstrar. Se nos rebelarmos contra isto e exigirmos que a justiça se realize naturalmente, tendo em atenção as circunstâncias particulares que nós temos agora, que não são as ideais, é estar a impossibilitar a retomada do funcionamento da justiça, eu não concordo com essa análise. Eu acho que a justiça tem que retomar enquanto justiça, não enquanto farsa. Bom, Garcia Pereira, desculpem só, mas a circunstância de os advogados serem um empecilho nestas coisas, como o Dr. Garcia Pereira disse muito bem, tem-se revelado no facto de, em todas as audições que a Ministra tem feito a propósito da reabertura dos tribunais, houve os sindicatos dos juízes, dos procuradores, do Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República e a Ordem dos Advogados. Não. É esta a posição, ou seja, nós estamos de fora, nós estamos a mais porque somos um empecilho, portanto não vale a pena sermos ouvidos. Dr. Teixeira da Mota.
Mas aí parece-me primeiro que a ordem é que tem de se impor, não é? A ordem tem de ir lá, bater à porta, estar lá. Estamos de acordo, estamos de acordo. Isso aí, pá, isso aí, se não nos convidam, vamos lá. Isso aí não é um problema de educação, não é má educação a aparecer. Agora, duas coisas. Primeiro, concordo absolutamente aqui com o Dr. Garcia Pereira, nesta questão, se não pode subestabelecer, isto é um perigo para a advocacia em prática individual. A situação desta lógica que vai ser de querer fazer julgamentos a mata-cavalos. Portanto, entre aquilo que o Dr. Rui Patrício estava a dizer que a outra posição é panfletária. Quer dizer, qualquer das duas posições pode ser panfletária. Tanto a posição de querer julgamentos a toda a pressa, como a posição de não querer julgamentos, são todas panfletárias. O drama vai ser a realidade. E eu tenho mais medo, pessoalmente, da minha experiência profissional, que passo a vida também nos tribunais, dos juízes que vão querer fazer à pressa, sem ter em consideração que os advogados, nomeadamente os que estão em prática individual, têm de gerir as suas agendas, e isso é que me preocupa. A outra questão, mas isso está o Dr. Garcia Pereira já disse o que tinha a dizer sobre o assunto, o Dr. Rui Patrício, tudo o que disse também é verdade, como é evidente, temos de ser construtivos, é evidente que não é preciso ser, estamos absolutamente de acordo. Agora, o que eu queria dizer era outro aspecto que me tinha passado antes. É a seguinte, relativamente a esta questão das medidas tomadas relativamente a descongestionamento das prisões, eu não penso que provem a falência de nada, eu penso que o sistema é mesmo assim. O sistema precisa de vez em quando descomprimir. Na América, isso é uma política estabelecida. De tanto em tanto tempo, há amnistias para descongestionar as prisões. Mas isso, nós cá é que tínhamos a mania que era preciso ver milagres. Ou era o Papa que vinha cá por causa de Fátima, ou era o 25 de Abril, havia um milagre e então havia amnistias. Mas não, na América, em muitos estados norte-americanos, a amnistia é assumida como uma medida de gestão das prisões. As prisões têm muita gente, nós temos agora de tirar aqueles que são com penas mais baixas e que eles estão a acabar, pronto, limpa-se. E isto não tem problema nenhum, não penso que seja uma falência, faz parte do sistema, era só isso. Estamos próximo do nosso final, são quase 7h30, mas queria alguma intervenção ainda, o André ou o Rui? Eu acho que há aqui uma coisa que deve ser realçada, ao Dr. Paulo Pimenta. Com certeza. Todos já realçámos, mas eu acho que deve ser realçada. Evidentemente que os advogados têm um dever, mais que um direito, até um dever de reagir perante a injustiça, perante aquilo que está errado. Mas a ordem tem aqui uma responsabilidade fundamental. E, no entender de muitos de nós, e eu sou um deles, a ordem não tem estado à altura das circunstâncias. Aquilo que se tem passado e que se tem visto, que são, em alguns casos, verdadeiras barbaridades, de violação de princípios do Estado de Direito, tem encontrado ou o silêncio ou uma passividade que é completamente inaceitável. Eu recordo com muita saudade o bastonário António Pires de Lima. E é nestas alturas que eu ainda sinto maiores saudades. E era tudo. André, queria intervir? Não, só para dizer, procurando comentar um bocadinho aquilo que dizia o meu querido Henrique Teixeira da Mota. Pois, é verdade que isso é assim. Agora, eu confesso que sou muito crítico em relação a tudo que sejam medidas de clemência, tirando aquelas que têm que ver por razões estritamente humanitárias. E aí não é por ter ética retributivo, quem me conhece sabe que não sou nada desse género, mas também acredito muito na prevenção geral e também temos todos, certamente, enquanto juristas, respeito pelas decisões dos tribunais. E as amnistias como forma de gestão do estabelecimento prisional é admitirmos aquilo que há bocadinho foi dito, que é provavelmente onde há o falhanço é a montante. E infelizmente, pois, e aí é que está o grande problema. E como nós sabemos, apesar de nós termos uma taxa de encarceramento que tem vindo a diminuir, muitas vezes por operações de cosmética, é verdade, mas tem vindo a diminuir, uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer é que, em termos médios na Europa, nós temos muitos países que têm a média do número de anos de prisão, anos de prisão, nós estamos ainda no campeonato na parte da frente. Portanto, nós temos penas médias relativamente altas, ou bastante altas, mesmo comparando aqui com o vizinho espanhol, que é uma coisa que também mostra uma certa punitividade dos senhores juízes. Alguém que atende esse telefone para pode ser a Ministra da Justiça a anunciar que os que abrem amanhã à meia-noite. Era meu e não trazia boas notícias. Não? Oh, isso é que é pior. Já desliguei. Muito bem, eu julgo que
conseguimos, no essencial, cumprir o nosso plano de atividade, só não nos pronunciamos sobre as ligações eventualmente perigosas entre algumas forças de segurança e alguns movimentos políticos de extrema-direita. Isso é um assunto, talvez pudesse e possa vir a dar um outro debate em breve. E Paulo, posso só dizer uma coisa sobre isso? Claro que sim, Rui. Usando um tom jocoso, mas que é sério, e recorrendo a uma velha máxima, do processo, pá, isto é público e notório, não carece de alegação nem de prova. Concordo, subscrevo. Escrevemos todos. E o outro tema que também, mas pode dar um outro webinar, para usar esta terminologia, é a questão que aqui em Portugal, apesar de tudo, talvez esteja ainda um bocadinho no início, mas interferências do Poder Executivo no sistema de justiça e constrangimentos aos tribunais. Isso é um assunto que pode vir na onda de outras coisas e é muito importante que estejamos antecipadamente preparados para evitar e não para lamentar. Mas isso talvez seja um outro debate. Isto ficou aqui, esta semente para esse efeito. Mas eu queria, quase que em síntese, recordar aqui um comentário que foi feito ao fim de cerca de um quarto de hora e passou talvez despercebido, mas que é lapidar, digo eu, acerca do nosso debate. Eu pensava que o nosso debate ia ser muito interessante, que todos que estavam aqui, os oradores e a assistir, iam achar isto interessante. Suponho que sim, mantenho isto, mas houve um comentário que acho que é lapidar, que disse o seguinte: este está registado. Este debate é mais uma prova de que os advogados e a ordem estão preocupados com tudo, menos com o que lhes deveria interessar. Este comentário acho que é a forma mais fantástica de qualificar o nosso debate, porque de facto, afinal, não estivemos aqui a fazer nada, coisas inúteis, e portanto a culpa é do Conselho Regional do Porto, seguramente porque teve esta infeliz ideia de lançar as coisas nestes tempos e de ter tido quem aderisse, porque os nossos conferencistas aderiram também a um disparate. É disso que se trata, afinal. Se quiserem defender-se... Não, mas espera, diga uma coisa, Dr. Paulo Pimenta, estavam 120 pessoas e chegamos ao fim e estavam 110, agora estão 108, o que mostra o interesse, primeiro. Segundo, salientou esse, que é altamente minoritário, e eu vou salientar outro, que é parabéns ao Conselho Regional do Porto mais esta iniciativa e a todos os palestrantes. Parabéns pela diversidade de conferências. Gostei muito. Obrigado. Estiveram muito bem. Por favor, estar a dar o valor ao personagem que entrou assim inopinadamente e que não sei onde é que ele está, mas que só por uma ironia. Eu gosto disso. Mas... Não, e era esse o tom, naturalmente. Claro, era só para os explicar a todos, naturalmente, porque acho que foi fantástico este nosso debate. São precisos mais debates com oradores desta valia e seguramente com a assistência que está interessada e que é capaz de apreciar. É evidente que haverá sempre quem não goste, mas não é desses que reza a história, por certo. Queria agradecer-lhes muito, Dr. Garcia Pereira, Dr. Francisco Teixeira da Mota, Dr. Rui Patrício, Dr. André Lamas Leite. Para mim, pessoalmente, foi um gosto estar aqui nesta moderação. Para o Conselho Regional do Porto, já não é a primeira vez, não é seguramente a última, vamos ter mais ocasiões para nos encontrarmos desta forma ou de outra, conforme for possível, mas foi um gosto, foi uma honra e acho que todos os que assistiram e ficaram enriquecidos depois desta tarde, mais uma tarde na Semana do Advogado do Conselho Regional do Porto. Muito obrigado a todos, muitos parabéns pela disponibilidade e pelas intervenções brilhantes e pelas notas que aqui deixaram, que são importantes para a reflexão de todos. E também, naturalmente, agradecimento extensivo a todos os colegas que nos acompanharam e que se mantiveram sempre acima da fasquia da centena, sinal de que conseguimos, apesar de tudo, manter o interesse dos colegas. Muito obrigado a todos, um bom resto de semana e até sempre. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.